O pai, homem mais rico, apenas me chamou de peste. Então, fui expulso de casa pelo vovô e ao mesmo tempo, ele cancelou todos os meus direitos de herança. Apenas porque, quando criança, fui trocado. Troquei de vida com um falso herdeiro. O vovô e gastou anos. Até que conseguiu me recuperar das mãos de traficantes de pessoas. Foi hoje. O vovô me levou de jato particular de volta à terra natal. Durante todo o caminho, o vovô estava procurando uma oportunidade para falar com Molly. Ele não sabia como contar ao neto. Seus pais biológicos têm duas irmãs. Talvez não estejam tão felizes em te receber. Mas o velho não se importa. Eles não se importam com o neto, mas ele se importa. Hoje é apenas para ver qual é a atitude deles. Ver se eles são sensatos. Ou melhor, ver qual é a decisão da família deles. Molly, seus pais sempre estiveram muito ocupados. Por isso não puderam vir te buscar pessoalmente. Então, Molly olhou para o avô e sorriu. Esse sorriso parece um pouco forçado. Vovô, eu também não sou mais uma criança. Além disso, minhas experiências passadas me tornaram muito mais maduro. Já se passaram alguns meses. Se realmente quisessem me reconhecer como filho, ele poderia ter vindo me ver antes. Mas ele nunca veio. O que isso significa? Significa que eles se importam mais com aquele falso herdeiro. Eles provavelmente não querem que o falso herdeiro fique triste. Não querem que ele se sinta mal. Enfim, eles têm muitas razões. Mas eu não quero ouvir nenhuma delas. Vovô, ter você como meu avô. Eu já me sinto muito sortudo. Não espero mais nada. E eu sou muito rancoroso. Eu guardo rancor. Melhor que eles não venham. Ele também não está a fim de fingir laços familiares com eles. Ele está muito ocupado, tá? Vovô deu a ele muita mesada. Diz que é a mesada desses anos. E também o dinheiro da sorte. Olhando os zeros na caderneta de poupança, Molly contou ao vovô que comprou todas as casas. Residência tradicional com pátio central. E também vários apartamentos para comprar. Quando pode comprar, ele compra com todas as forças. O motivo que Molly usou, naturalmente, é: eu quero ter muitas casas. Assim, parece que eu tenho um lar. Eu não estarei sozinho. Não terei mais medo. Vovô está muito preocupado. Seu precioso neto. Como ele pode ser tão comovente? Não pode. Ele precisa proteger muito o neto. O neto só quer comprar uma casa, não é? Comprar. Molly desembarcou do avião. Vovô o levou para ver as casas. O vovô comprou diretamente um prédio para ele. E ainda na rua comercial. O coraçãozinho dele. E comprou diretamente 5 ou 6 residências tradicionais com pátio central. Todas estão em seu próprio nome. Ele tem um monte de chaves. Outras cidades. Eu também comprei algumas para você. Agora Molly está um pouco curioso sobre quantas são. Vovô, quanto é um pouco? São 5 ou 6 prédios. Molly ficou em silêncio. Ele achou que, na verdade, depender do vovô não é nada demais. Ele está disposto. Desde que o vovô também esteja disposto, está tudo bem. Certo? Molly ficou surpreso. Vovô, você é muito bom comigo. Eu ainda estava pensando em me esforçar sozinho. Vovô olhou para seu neto. Na verdade, o esforço do neto. Ele sempre percebeu. Ele também provavelmente entende o que o neto pensa. Ele quer provar que não quer depender dele. Mas ele é o avô dele. É para isso que ele está aqui. Molly, o vovô te dá dinheiro. Você o usa para investir, para transformar em mais dinheiro. Isso também é uma habilidade. Se você ganhar o capital primeiro, e depois começar a ganhar dinheiro, você não acha que é muito devagar? O dinheiro do vovô é o seu dinheiro. Não há diferença. Ou você pode considerar que esse dinheiro é um empréstimo do vovô. Isso é bom? O vovô quer ver até onde você pode chegar. Vovô acredita em você. Molly tem suas próprias ideias. E também tem capacidade. E as crianças da família deles. Mesmo que percam, e daí? Então vamos ver outras coisas para nos animar. Com ele presente, seu neto pode sempre empreender. Molly também percebeu. Ele não deveria pensar assim. Confiar no próprio esforço é, sem dúvida, bom. Mas ter um ponto de partida mais alto. Ele poderá caminhar em direção a um mundo mais amplo. Isso é o mais importante. Vovô, eu entendi. No futuro, se eu tiver alguma ideia, eu vou comunicar com o vovô. Eu espero que o vovô possa me apoiar. Ao ver que o neto entendeu, vovô também ficou muito feliz. É realmente ótimo que o neto tenha conseguido pensar claramente. Bom, vovô olha para o neto com emoção. Desde que seja o que você quer fazer, o vovô com certeza vai te ajudar. Meu neto é sempre o melhor. Eles foram juntos comer novamente. Foi isso que fez alguém vir buscá-los de volta. Do outro lado, a família já estava esperando há muito tempo. Há 2 meses. Yun e Yumen ficaram muito bravas ao saber que o irmão não era biológico.
Elas achavam que aquela pessoa havia roubado o lugar do irmão. Todas tentaram confortar o irmão Yunzou, dizendo a Yunzou que o irmão delas sempre será único. E esse é ele. A isso, Yunzou sempre dizia que queria ir embora, para não incomodar algumas pessoas aqui. Lan Yue, naturalmente, não concordava. Mesmo Yunhe sabendo que Yunzou queria ir embora, também não concordava. Eles disseram a Yunzou que seus pais biológicos já faleceram, e que ele tinha uma avó paralisada. Para onde você vai? Além disso, aqui é a sua casa. Nós sempre seremos seus papais e mamães. Ninguém pode mudar isso. Mesmo que Molly volte, nós ainda seremos seus pais. Vocês dois são igualmente importantes para nós. Lan Yue, neste momento, estava abraçando Yunzou, apertando com força, no coração da mãe. Yunzou é o mais importante. Foi Yunzou quem deu à mãe a coragem de viver. Yun e Yumen também estavam sempre acenando com a cabeça, dizendo a Yunzou: Yunzou, você é o nosso único irmão. Ninguém pode substituir vocês. Portanto, hoje, eles que deveriam estar no aeroporto para receber, não apareceu nenhum. Eles estavam esperando em casa, pensando que esperar em casa não seria ruim. Não esperavam. Eles esperaram até às 3 da tarde. E ainda não viram ninguém. Lan Yue estava muito desapontada. O que significa esse Molly? Lan Yue não se atreveu a culpar o vovô. Então naturalmente culpou Molly. Lan Yue lançou um olhar para Yunhe, e rapidamente ligou para o pai, para perguntar o que estava acontecendo. Estamos aqui esperando há tanto tempo. Como ainda não chegaram? Isso é realmente falta de noção de tempo. Ela apenas disse: que crianças criadas em tal ambiente. Como seria bom? E a escola que você organizou? Não podemos deixá-lo na mesma turma que o nosso Yunzou. Não deixe nosso Yunzou se perder. Depois que Yunzou viu isso, ele rapidamente segurou a mão de Lan Yue. Mãe, não diga assim. Estar na mesma turma é ótimo. Assim, eu posso cuidar do irmão. Eu sempre soube que, por minha causa, o irmão cresceu no campo. É tudo minha culpa. Quando o irmão voltar, eu vou pedir desculpas a ele. Não fiquem tristes por minha causa. Está bem? Os olhos de Yunzou estavam cheios de preocupação, o que fez o coração de Lan Yue doer especialmente. Criança, o que você está dizendo? Que relação isso tem com você? Naquela época, você era apenas uma criança. Você não sabia o que estava acontecendo. Não coloque o erro sobre você. Entendeu? Yunzou assentiu docemente. Obrigado, mãe. Obrigado, irmã. As três estavam muito felizes. Religou para o vovô. Quem atendeu foi o assistente. Senhor Yun. E meu pai? E o Molly? O assistente olhou e viu que estava com o pequeno herdeiro. O velho estava fazendo a sua aparência. Ele disse uma coisa. Senhor Yun. O senhor disse: já que vocês não vêm buscar no aeroporto, então não precisam vir. Sem vocês, eles ainda podem se virar. O vovô Yun está muito irritado agora. Prometeram buscar e não apareceram. Se eles tivessem aparecido, talvez o vovô ainda lhes daria uma chance. Agora, o vovô já bloqueou os cartões deles. Quanto ao dinheiro que Yun reganhou, esse não foi tocado. E onde está meu pai? Yun ressentiu um frio na barriga neste momento. Ele estava um pouco assustado. Será que o papai está bravo? Se o papai estiver bravo, como ele vai acalmá-lo agora? O velho agora está com o pequeno herdeiro. Ele vai participar de um jantar beneficente. Ele me pediu para te avisar. Deixe sua família sair da casa antiga antes que ele volte. Mudar-se da casa antiga. Yun sentiu um aperto no coração. Pai, isso é sério. Eu realmente tenho um compromisso hoje. Por isso não fui ao aeroporto. Senhor, não precisa nos contar sobre seus planos. O velho disse. Ele só se importa com os resultados. Ele não pode pagar por um gerente profissional. Yun ficou em silêncio. Em seguida, o assistente desligou o telefone. Yun, furioso, quebrou o telefone. Mas esse telefone pode servir como um tijolo. Pode quebrar à vontade, não tem problema. Que tipo de situação é essa? O que está acontecendo? Onde eles estão? Lan Yue rapidamente deu um passo à frente e perguntou o que estava acontecendo. Afinal, ao ver Yue quebrar o celular, já se sabe que não deve ser algo bom. Meu pai já o levou para o jantar beneficente. E meu pai disse, para que saíssemos daqui antes de amanhã. Lan Yue e as três crianças ficaram instantaneamente confusas. Vovô, o que está acontecendo? Por que precisamos mandá-los embora? Por que o vovô quer que deixemos isso? Não deveria ser aquela criança a sair? Você não contou isso ao vovô? E o rei está muito irritado agora. Eu já disse a vocês. Precisamos ir ao aeroporto buscar alguém. E o resultado? Ninguém de vocês quis ir. Agora está tudo bem. O vovô de vocês está bravo. Vocês estão felizes agora? Vocês realmente acham que nesta casa sou eu quem manda? Nesta casa,
Quem manda é o vovô de vocês. Ao ouvir Yun-hee dizer isso, Yun-zou saiu rapidamente. Papai e mamãe, a culpa é toda minha. Se não fosse por mim, o vovô com certeza não faria isso. Assim está bom. Eu vou embora agora. Digam ao vovô que eu já fui. Assim que eu sair, o irmão ficará feliz. Então o vovô não vai mais odiar vocês. Yun-zou estava prestes a sair. Foi segurado por Lan Yue. Não pode ir. Você é filho da mamãe. Como pode ir embora? Já que seu avô quer que a gente vá. Então, não seria suficiente que nossa família inteira fosse? Não importa quando. Nossa família deve estar sempre junta. Claro, antes disso, eu realmente quero ver aquele Moli. Ver o que ele realmente quer fazer. Porque ele quer que nós também façamos isso. Isso é intencional para nos deixar inquietos como família. Sendo assim, ela naturalmente deve ir ver. Quando eles chegaram ao jantar beneficente, vovô Yun já usou o nome de Moli para comprar várias coisas. E ainda apresentou Moli a todos, como se ele fosse seu neto. Agora há muitos meios de comunicação lá fora. Aqueles jornalistas estão muito curiosos. Senhor Yun, você disse que Moli é seu neto. O que está acontecendo? Vovô Yun não tinha intenção de esconder. Ele respondeu diretamente às perguntas deles. Naquela época, os traficantes de pessoas levaram meu neto. E 2 anos depois devolveram a criança deles. Pegando o cabelo do meu filho, fez um teste de paternidade. Desde então, as 2 crianças foram trocadas. Hoje eu já encontrei a verdade. Encontrei meu verdadeiro neto. Ao mesmo tempo, já chamei a polícia. Peço à polícia que investigue a verdade daquele ano. Eu definitivamente não vou deixar os traficantes de pessoas escaparem. E através dos esforços da polícia, também salvaram outras garotas. Aquela família se especializava em sequestros. E eu e meu neto Moli também temos uma forte conexão. Todos sabem que alguns anos atrás, eu tive um acidente. Na verdade, naquela época, eu estava de volta à minha terra natal. Naquele momento, eu caí. Ninguém me ajudou. Eu entendi que as pessoas ao meu redor, todos tinham medo de que eu fosse um golpista. Apenas meu neto Moli. Ele não tinha medo de que eu o enganasse. Me levou ao hospital. E então chamou a polícia. Ao saber que minha mente não estava muito clara, quando eu esqueci parte das pessoas, ele ficou ao meu lado me encorajando. Me deu confiança. Depois, ele ainda vinha me visitar com frequência. Naquela época, eu não esperava que uma criança tão excepcional fosse meu neto. Eu pensava, como eu deveria ajudar essa criança? Ajudá-lo a encontrar seus pais biológicos. Não esperava que, no final, ele encontrasse sua própria família. Vocês dizem que eu e meu neto temos um destino. Bom, todos começaram a aplaudir. Quando a família de Yun-hee chegou, a cena que vi, Lan Yue mordeu os dentes. Esse sogro realmente é implacável. Ele contou diretamente ao repórter a verdade daquele ano. Isso não leva em conta os sentimentos deles. Pai. Yun-hee e Lan Yue se aproximaram. Com eles estavam 3 crianças. Antes, não importava onde Lan Yue fosse. Todos diziam que sua filha e seu filho eram muito sensatos. Ela ficava muito feliz. Mas agora toda a atenção foi roubada. Vovô Yun olhou para Yun-hee, nenhuma palavra. Falar mais com ele. Não me chame de pai. Não quero falar com você. Já combinei com meus amigos. Depois de alguns dias, faremos uma recepção de boas-vindas para o Moli da minha família. Se vocês quiserem participar, participem. Se não participarem, vou considerar que ele não tem paz. Lan Yue e Yun-hee ficaram confusos. Eles estavam um pouco insatisfeitos. Como o velho pode ser tão cruel? Ele não se importa nem um pouco com eles? Yun-hee olhou para o avô com desespero. O que você realmente quer? Já está na hora. Foi então que ele viu o menino ao lado do velho. Ele parece bem limpo. Parece que se preocupa um pouco com a higiene. Yun-hee não tinha sentimentos especiais no começo. Mas recentemente, Lan Yue tem falado mais. Ela então começou a ficar um pouco estranha. Vovô Yun olhou para o Yun-hee, que estava furioso, e deu uma olhada em Lan Yue ao lado. Ele estava com uma expressão fria e muito descontente. Como vocês vieram parar aqui? Nossa Senhora! O velho ainda não tinha começado e já o questionou. Isso deixou Yun-hee ainda mais desesperado. Pai, vocês precisam vir primeiro a este jantar beneficente. Você deveria ter me avisado primeiro. Nós esperamos vocês em casa por tanto tempo. Vocês não apareceram. Você sabe que isso machuca, não sabe? E é muito indelicado. Vovô Yun deu um tapa no rosto dele, com um barulho especialmente alto. As pessoas ao redor olharam. Yun-hee, já que você perdeu a vergonha, então eu vou falar diretamente. Eu originalmente pedi para vocês me receberem no aeroporto. Hoje é o meu primeiro dia de volta como Lee. É o primeiro dia de vocês conhecendo o filho biológico dele. Vocês se preocupam com aquele falso filho. Eu não me importo com os sentimentos dele. Mas, vocês na minha frente,
Tem essa atitude. Você ainda se atreve a me questionar. Quem vai dar valor à sua cara? As pessoas ao redor. Nossa Senhora! O que eles ouviram? Isso é algo que eles podem ouvir? Então, o que o velho disse antes era verdade. A família deles realmente tem um falso herdeiro. Isso realmente os surpreendeu. E parece que eles se importam mais com aquele falso herdeiro. Nem foram buscar o filho verdadeiro que voltou. Lan Yue ouviu isso, e rapidamente tapou os ouvidos de Yunzhou. Yunzhou, não ouça. Vovô Yu não se importa nem um pouco com eles. Ele puxou seu neto e foi embora. Molly, vamos voltar. Vovô Yu levou Molly de volta. A família deles ficou parada no lugar. Sentiram que todos estavam olhando para eles. Todos estavam comentando sobre eles pelas costas. Eles também rapidamente fugiram. Eles voltaram para casa. Mas descobriram que Molly não estava aqui mais na velha mansão atrás. Aquilo sempre foi onde o velho morava sozinho. Ele já disse que morar sozinho é melhor para ele. Mas agora ele realmente levou Molly para lá. Eles se sentiram mal por dentro. Por isso, não arrumaram o quarto de jeito nenhum. Eles até estavam pensando em deixar o Molly ficar em qualquer quarto de hóspedes. Eles foram juntos até a antiga casa. Yunzhou foi o primeiro a entrar correndo. Ele se ajoelhou na frente do vovô. Vovô, todos os erros são meus. Eu não deveria ter ficado em casa. Mamãe e papai foram por minha causa. Que não foram imediatamente ao hospital. Naquele momento, eu de repente não me senti bem. Papai e mamãe estavam preocupados com minha saúde. Por isso, eles me levaram primeiro ao médico de família. Se o vovô não acreditar, pode perguntar ao médico de família. E o He também ficou mais tranquilo. Então ele começou a falar. Papai não está errado. Na verdade, o que aconteceu hoje foi um mal-entendido. Nós também queríamos ir. Mas houve um engarrafamento no caminho. Nós somos todos da mesma família. Não há necessidade de se preocupar tanto com isso. Você não acha? Desde que vocês tenham voltado, está tudo bem. E as coisas que o senhor disse na festa também nos deixaram sem graça. Então, podemos. Vovô Yun sorriu ao ver Yun assim. Esse filho de vocês realmente sabe mentir. Antes, vocês me ligaram, dizendo que ele veio me ver. E ainda disseram que ele ficou doente para me encontrar. Não é? Mas eu nunca vi esse filho de vocês. Vovô Yun se lembra de um dia em que eles de repente ligaram, dizendo que Yunzhou veio vê-lo, esperando que ele pudesse voltar, dizendo que ele era muito filial. E o resultado? Ele não o viu nem um pouco. Lan Yue, ao ouvir isso, não pôde deixar de explicar por seu filho. Isso foi porque Yunzhou se perdeu. Por isso. E ele ainda conheceu a garota da família Zhou. Os dois se tornaram bons amigos. E depois, um casamento arranjado também é bom. Para o filho, isso é uma grande ajuda. Vovô fez uma expressão séria. Ele olhou diretamente para Lan Yue. As crianças ainda são muito pequenas. Algumas coisas você ainda não deve dizer, para que ambas as famílias não fiquem descontentes. Onde fica o endereço onde eu moro? Eu simplesmente não acredito. As pessoas que foram com ele não sabem. Se você quer sair para se divertir, é só dizer. Não há necessidade de me usar como desculpa, esse velho aqui. Já passamos um dia viajando de avião e carro. Estamos muito cansados. Vocês podem voltar primeiro. No momento, não queremos vê-los. Então, eles rapidamente olharam para Molly. Eles esperam que esse filho possa falar algo bom por eles. Mas não aconteceu. Molly ficou sempre ao lado do vovô Yun. Ele não disse uma palavra. Molly, naturalmente, não iria falar por eles. O comportamento dessa família é realmente repugnante. O que eles estão tentando fazer? Acham que ele vai se sentir injustiçado? Ou acham que ele vai ficar triste? Infelizmente, ele não vai sentir nada. Ele não terá nenhum sentimento. Nós ainda não conversamos com Molly. Muitas coisas aconteceram hoje. Esperamos poder dizer algumas palavras a Molly. Vovô Yun olhou para seu precioso neto. Molly, o que você está pensando? Molly, obediente, voltou-se para o vovô. Vovô, eu também quero ter uma boa conversa com a família. Afinal, teremos que conviver no futuro. Molly saiu junto com eles. Quando chegaram ao pátio, eles rapidamente olharam para a velha casa. Queriam ver se o velho tinha saído. No momento em que perceberam que não estava, as expressões deles mudaram. Ficaram muito impacientes. Seus olhos estavam cheios de desprezo e aversão. Especialmente Lan Yue. Olhando para este Molly, era um desprezo profundo. Hoje, foi você quem fez seu avô agir assim. Você o fez levar você ao jantar beneficente, para que todos soubessem sua verdadeira identidade. Uma criança tão pequena acaba de voltar. Já tem tanta malícia. Realmente, é alguém de uma cidade pequena. Com certeza cresceu em um lugar assim. Molly tinha um leve sorriso nos lábios. Eu não sei o que você está dizendo. Desculpe. Com licença, quem é você? Afinal,
Vocês também não se apresentaram. Eu também não sei quem vocês são. As palavras de Molly deixaram eles com raiva. Lan Yu estendeu a mão querendo bater em Molly. Molly segurou a mão dela. Desculpe. Você não tem direito de me bater. Lan Yu ficou furiosa. Eu sou sua mãe de sangue. Como você não tem direito de me bater? Molly tinha um sorriso frio nos lábios. Seu olhar era gelado. Mãe de sangue. Como uma mãe de sangue. Ao ver seu próprio filho pela primeira vez, a primeira reação é querer bater. Realmente é uma boa mãe de sangue. Desculpe. Eu costumava ser intimidado antes. Agora eu não deixarei mais ninguém me intimidar. Eu não fiz nada de errado. E não comi um grão de arroz seu. Não bebi um gole de água sua. Como você acha que pode me bater? E além disso, meu registro está sob o registro do vovô. Assim como vocês disseram. Como vocês podem provar que eu sou o filho de vocês? Talvez vocês sejam os falsos. Que coisa! Lan Yu vai ficar louca de raiva. Como esse Molly consegue ser tão irritante ao falar? Yunzou ouviu essa situação. Ele rapidamente segurou a mão da mãe e começou a confortá-la. Mãe, não fique brava. Talvez o irmão tenha passado muito tempo naquele ambiente. E por isso desenvolveu esse comportamento agora. Você precisa entendê-lo. Ele também não quer crescer nesse tipo de ambiente. No final das contas, a culpa é minha. Lan Yu estava muito triste. Ela o abraçou apertado. Hoje, seu querido Yunzou sofreu muitas injustiças. Aquelas pessoas o olhavam com aqueles olhares. E o verdadeiro culpado por tudo isso é esse Molly rebelde à sua frente. Olhe para si mesmo e veja quantas coisas erradas você fez. O irmão ainda está te defendendo. Eu te digo, não pense que, ao voltar para esta casa, você se tornará parte da nossa família. Eu nunca vou gostar de você. No meu coração, eu só tenho um filho, que é Yunzou. Você nunca deve pensar em roubar o lugar de Yunzou. Isso é realmente a mesma coisa que foi dito na vida passada. Apenas que na vida passada foi muitos anos depois. Hoje, mesmo que ele não tenha nenhum defeito, mesmo que ele esteja aqui, nos olhos deles, ainda não há um pingo de carinho. Mas ele também não precisa do carinho deles. Ele vai se vingar deles aos poucos. Por que eu deveria roubar o lugar dele? Que lugar ele tem? A primeira frase os fez duvidar. A segunda frase os deixou furiosos. O que ele quer dizer com isso? Yu e Yun não conseguiram ouvir mais. As duas não hesitaram em se colocar na frente do seu querido irmão, protegendo seu querido irmão atrás delas. Yuya foi a primeira a falar. Ela olhou para Molly com raiva e começou a ameaçá-lo. Você veio do campo agora. Eu te digo, não pense em machucar meu irmão. Meu irmão sempre será apenas um. E esse é Yunzou. Yumen também estava atrás. Ao olhar para Molly, começou a M. Olha como você é feio. E ainda está vestido de forma tão feia. Especialmente suas mãos. Tão ásperas. À primeira vista, parece que você fez muitos trabalhos. Com essa aparência que não impressiona. E ainda quer ser nosso irmão. Não sonhe. Eu te digo. Não pense que sua identidade pode mudar isso. Isso é impossível. Aqui conosco, você nunca poderá ser da nossa família. Em nossos corações, nosso irmão sempre será apenas um. E esse é Yunzou. É melhor você não competir com Yunzou. Caso contrário, não vamos te deixar em paz. Molly riu ao ouvir isso. Como é que cada um deles parece não entender o que as pessoas dizem? Vocês são realmente estranhos. Eu realmente quero perguntar a vocês. O que eu realmente tenho que discutir com ele? Se é para disputar a preferência de vocês, então é melhor deixar para lá. Eu não sou do tipo que se apressa. Vocês não gostam de mim. Eu também não gosto de vocês. Não é suficiente? A única pessoa que me importa é uma. E essa pessoa é o vovô. Quanto a vocês, aos meus olhos, não passam de estranhos. Agora, o rosto deles ficou completamente sombrio. Lan Yu queria agir novamente. Eu aconselho você a não agir. Eu ouvi dizer que você é uma pessoa muito respeitada. Mas agora, vendo você tão facilmente irritado, e com essa aparência de querer bater, eu acho que você realmente... Molly mudou um pouco o tom. Essa sua emoção realmente não é estável. Lan Yun ressuspirou. Ele se virou para Molly. Molly, eu sou seu pai. Eu espero que, depois que você voltar, nossa família possa se dar bem. Mas por que você está sendo tão agressivo? Nós já explicamos tudo a vocês. O que aconteceu hoje foi um mal-entendido. E além disso, o que aconteceu hoje tem suas razões. Você deveria nos entender. Seu avô se confundiu. Você deve nos ajudar a explicar isso ao seu avô. Assim é o certo. Mas o que essa criança fez? Ele ficou em silêncio atrás do pai. Agora, ainda mais, ele falou coisas assim para a própria mãe e irmã. Disse palavras tão exageradas. Desculpe. E quem é você? Eu realmente não consigo entender vocês.
É claro que vocês estão me ameaçando aqui, dizendo um monte de coisas sem sentido, dizendo que definitivamente não gostariam de mim, e ainda me pedindo para não discutir com ele. Como é que agora? Isso se tornou meu erro? O que eu fiz de errado? Eu não deveria ter nascido? Vocês deveriam ter me abortado. Eu não deveria ter sido deixado para trás, para ser tratado assim por outros? Mas não foram vocês que me perderam? Molly olhou para eles, compreendendo tudo. Eu não deveria ter voltado, para interromper a vida feliz da sua família. Foi interrompida, certo? Eu deveria ter permanecido naquele lugar. Eu deveria ter sido tratado como NATS. Eu deveria nunca ter sido descoberto. Assim, sua família poderia viver feliz e contente juntos. Poderia encobrir a verdade, como se nada tivesse acontecido. Neste momento, Molly rasgou o manto que os cobria. Foi rasgado. Os pensamentos mais verdadeiros deles foram revelados. Isso mudou repetidamente, como uma paleta de cores. É até engraçado de se ver. Peste! E um regritou. Quem você pensa que é, Peste? O vovô veio andando por trás, olhando para ele com uma expressão séria. Quem você pensa que é, Peste? E um rei agora não se atreveu a dizer nada. Agora você também tem sua própria família e carreira. Tem seus próprios filhos. Você pode levá-los para sair juntos, vivendo a vida de vocês. Amanhã vamos nos mudar daqui. Se vocês não se mudarem, eu vou jogar todas as coisas de vocês para fora. E até vou pegar de volta tudo que já dei a vocês. Se você sair agora de forma sensata, então aquelas propriedades em seu nome, eu não vou pegar de volta. Ao mesmo tempo, sua posição na empresa não vai sofrer nenhuma mudança. Mas se você me deixar irritado, você sabe muito bem que eu vou doar todas aquelas propriedades. E não vou deixar um centavo para você. Isso deixou Yu chateado. Esse pai realmente protege esse Molly. Lan Yue não aguentou mais ouvir. Ela apertou os dentes e falou: tudo bem, pai, pode ficar tranquilo. Nós vamos nos mudar amanhã, com certeza. Contanto que nossa família esteja unida. Não importa onde. Nós seremos felizes. Mas esse filho, eu não vou reconhecer. Ela definitivamente não vai reconhecer. Esse Molly desobediente. Molly ouviu e sorriu. Isso é realmente ótimo. Eu também não estou muito afim de ter pais. Eles ficaram em silêncio. Yun e Yunmei não conseguiram mais ouvir. Como você pode dizer isso? Esses são seus papais. Como você pode ser tão desagradável? Saia! Vovô Yun gritou para ele. Eles só puderam se apressar para arrumar as coisas. Enquanto arrumavam as coisas, Lan Yu estava muito irritada. Ela estava sempre dizendo: olha só para o seu pai. O que está acontecendo afinal? Por causa de uma pessoa assim, quer nos expulsar todos. Seu pai realmente ainda quer que cuidemos dele? Yun se sentiu bastante constrangido. Ela na verdade sabia muito bem. O velho realmente não precisará mais dos cuidados dele. Ele é rico. Não seria melhor morar em um asilo? E quando o dinheiro dele atingir um certo nível, ele realmente terá a capacidade de pedir a muitas pessoas para ajudá-lo. As decisões do meu pai. Isso definitivamente não vai mudar. Vamos nos apressar e arrumar as coisas. Quando meu pai estiver de melhor humor, nós voltamos a nos mudar. Você também sabe. Eu tenho apenas essa capacidade. O trabalho também não é daquele tipo impressionante. Originalmente, contando com os dividendos da família, eu poderia viver muito bem. Se meu pai ficar chateado, o que eu faço se ele não me der aquelas ações? Ele tem plena consciência de suas habilidades. E sabe que sempre foi assim. Isso é graças ao velho e à empresa, para poder viver a vida que temos agora. Se o velho não quiser mais, a família dele pode acabar a qualquer momento. Mas só de pensar que o Molly vai ter que se mudar por causa disso, eu fico muito chateado. Eu sou a mãe dele. Ele não pode me respeitar um pouco? Ele não pode dizer algumas palavras boas para o avô? Ele não pode ser um pouco mais compreensivo? Veja como nosso filho Yunzou é compreensivo. Não podemos realmente deixar o Yunzou ir embora, certo? Eu te digo, eu definitivamente não vou concordar. Você precisa fazer seu pai entender isso. Yuri realmente não quer pensar nisso agora. Este problema é irritante. E nesse momento, as duas filhas também vieram. Elas também não querem sair daqui. Papai, nós realmente temos que sair daqui? E depois de sair, onde vamos morar? Papai, nós podemos morar aqui mesmo. Aqui é bem legal. Muitos dos nossos colegas moram aqui. Se eles souberem que nos mudamos, se souberem que fomos expulsos, com certeza vão rir da gente. Elas acham que o vovô é realmente absurdo. Como pode ser por causa de um Molly expulsar todas elas? Não é só as duas filhas. Na verdade, até a Lan Yue também não quer sair. Ela é invejada por todos no trabalho. Todos dizem que casar com um rico, com certeza não é fácil.
Mas ela é diferente. O marido dela é muito bom com ela. Isso faz todos invejarem. Mas agora, ela realmente vai ser expulsa. Mas as palavras já foram ditas. Tudo bem, tudo bem. Seu avô já disse. Não vamos ficar aqui sem sair, certo? Rápido, arrume suas coisas. Eu e seu pai temos algumas casas fora. Vamos falar de outras coisas em alguns dias. De qualquer forma, eles vão se mudar primeiro e depois falamos. Eles se mudaram para uma casa com 4 quartos e 2 salas. Em teoria, esta casa já é muito boa. Mas eles estão acostumados a casas grandes. De repente, fazer eles se mudarem para cá. Todos estão descontentes. E agora eles estão todos com fome. E não há ninguém para cozinhar para eles. Por fim, eles pediram comida para entrega. Enquanto comiam, reclamaram que isso estava ruim. Aquilo estava ruim. E Yunzo ouviu essa situação. Ele se ajoelhou diante deles. Papai e mamãe, eu sei. Nossa família foi expulsa por minha causa. Desde que vocês me expulsem de casa. Eu acredito que o vovô não vai mais insistir nisso. Vocês poderão voltar para casa. E vocês poderão ter uma vida um pouco melhor no futuro. Dito isso, Yunzo já estava chorando convulsivamente. Papai, mamãe, irmã, poder encontrar vocês. Eu estou realmente muito feliz. Poder passar tantos anos com vocês. Eu acho que este é o momento mais feliz da minha vida. Eu sei que os dias felizes sempre são curtos. Portanto, agora é hora de nos separarmos. Se por minha causa eu atrapalhei vocês, tornando a vida de vocês especialmente difícil, isso é algo que eu definitivamente não quero ver. Então, por favor, atendam ao meu pedido. Então, rompa laços comigo. A partir de agora, não se preocupe mais comigo. Yunzo falou com muita seriedade. As lágrimas não paravam de cair. Alguns ficaram especialmente preocupados ao ouvir isso. Este é o Yunzo da família. Yunzo, que sempre pensou neles. Diferente daquele Moli. No primeiro dia de volta, ele já os contrariou. Não mostrou nenhum sinal de querer ajudá-los. Uma criança assim eles não gostam nem um pouco. A família toda estava muito preocupada com Yunzo. Lan Yu o abraçou ainda mais forte. Ela, segurando o filho, falou com muita dor. Mamãe disse: você sempre será o filho da mamãe. Você não pode ter esse tipo de pensamento. Você ouviu? Mamãe não permite que você faça isso. Para nos fazer voltar. Não podemos ceder. Não podemos simplesmente ouvir o que seu avô diz. Caso contrário, no futuro, não teremos que ficar à mercê do Moli? Yuya e Yumen acenavam com a cabeça incessantemente. Mamãe não está errada. Eu concordo com o que mamãe disse. Quando o próximo semestre começar, vamos ver como lidamos com o Moli. A família inteira está se preparando para ignorar o Moli. De qualquer forma, eles não podem ceder. Do outro lado, Moli e o vovô também estão conversando sobre isso no escritório. O vovô está um pouco preocupado, com medo de que o neto fique mal por causa da atitude deles. E fique de mau humor. Moli, não se preocupe com isso. Seus pais não estão pensando claramente. Depois de um tempo, quando eles estiverem mais claros, eu vou deixá-los te ver novamente. Moli sorriu ao ouvir isso. Ao olhar para o vovô, seu olhar também era muito gentil. Não há necessidade. Qual é a atitude deles em relação a mim? Eu vejo isso muito claramente. Eu também não quero me submeter para agradá-los. Eles não gostam de mim. Eu também não gosto deles. Isso não é bom? Por que eu preciso buscar a preocupação deles? Ou por que eu preciso fazer com que eles gostem de mim? O tipo de amor forçado deles. Um amor fingido. Eu me sinto ainda mais nojento. Se fosse realmente assim, seria ótimo. Vovô está do lado dele. Ele pode usar o dinheiro que o vovô deu a ele para fazer o que ele realmente quer. Vovô Yun fica contente ao ver que o neto é tão compreensivo. Ele se sente muito aliviado. Contanto que o neto consiga pensar assim. Isso seria ótimo. Ele tem medo de que o neto fique triste. Não consiga superar. Na verdade, ele não vai. Em relação àquela família, ele já não sente nada há muito tempo. Vovô na verdade não precisa se preocupar. Claro que vovô os expulsou. Ele também ficou muito feliz com isso. Bom, então vovô pode ficar tranquilo. Vamos descansar bem hoje. Amanhã vovô vai te levar para se divertir. Ele quer levar o neto para conhecer seus velhos amigos e organizar uma recepção sem precedentes para o neto, para que todos saibam que seu neto é Moli. No primeiro dia de volta aqui, Moli está tendo um pouco de dificuldade para dormir. Lembro que na vida passada, quando cheguei aqui, achei este lugar tão grande. Parecia que aqui era tão grande quanto um palácio. Até porque eu já não tinha mais minhas pernas. Quando cheguei aqui, me senti especialmente humilde. Sempre achava que não merecia estar aqui. Ele costumava pensar que seus pais biológicos lhe dariam um pouco de calor. O faria sentir que este mundo, na verdade ainda era bonito. E que ainda tinha coragem de continuar vivendo.
mas a maneira como eles o desprezavam e o odiavam feriu seu coração. Eles o colocaram em um pequeno sótão. Não o deixaram sair, dizendo que era para sua saúde, que era para que suas pernas pudessem se recuperar. Na verdade, tinham medo que todos soubessem que ele existia como um filho biológico, mesmo que depois soubessem como as coisas eram. Aquele Yunzhou implorou para que eles não investigassem mais aquela família. Para eles, ele era. É tão irrelevante assim. Mesmo que eles tenham feito mal a ele, não faz diferença. Agora ele voltou aqui novamente. Quem foi expulso foi toda a família deles. O confronto com eles ainda está longe de acabar. Ele, sabe, tem que fazer com que toda a família se ame e se cuide bem. Molly se lembra do pai biológico, Yun-He. Parece que foi nesse momento. Encontrou a própria luz da lua. E então teve um relacionamento intenso com a luz branca da lua. Ou seja, Lan Yui era apenas sua segunda melhor escolha. Alguns dias depois, Molly contratou alguém para investigar Lan Yui. E então enviou as fotos que encontrou para o e-mail de Lan Yui. Lan Yui, por ser a líder, também tinha que lidar com algumas coisas na escola. Quando ela percebeu que havia um novo e-mail na caixa de entrada, abriu inconscientemente para dar uma olhada. No momento em que viu as fotos íntimas de Yun-He com outra mulher, Lan Yui ficou louca. Lan Yui correu para a empresa como uma louca. Correu até o escritório de Yun-He, pegou a bolsa e começou a bater na cabeça dele, com uma força especial. Dizem que seu amor platônico voltou. Ainda não se casaram. Ele ajudou de várias maneiras, de várias formas de cuidar. Yun-He estava com o rosto cheio de hematomas. As pessoas da empresa estavam olhando para este lugar. Ele também ficou furioso. Deu um tapa no rosto de Lan Yui. Pelo círculo. Você está doente ou o quê? O que você está fazendo aqui na empresa? Você não vê que todos estão olhando? Você não se sente envergonhado? Lan Yui estava cobrindo o rosto. Ficou ainda mais louca. Você me bateu. Eu te dei tantos filhos. Você teve a audácia de me bater. Eu vou brigar com você. Quando o avô trouxe Molly, ao ver essa palhaçada, já faz muito tempo, todos estavam discutindo sobre isso. O que vocês estão fazendo? O avô gritou. Eles naturalmente pararam. Lan Yui viu discretamente que o sogro tinha chegado. Ficou ainda mais furioso. Pai, este seu bom filho está me traindo com outra mulher. Ele realmente me traiu. Você precisa tomar uma decisão por mim. Preciso de uma explicação. Vovô Yun. O que você quer que eu diga? O que o vovô Yun quis dizer é perguntar a Lan Yui o que ela quer fazer. Mas Lan Yui acha que o avô quer proteger seu filho. Você está tentando protegê-lo? Vocês todos estão me intimidando. É mesmo? O avô ficou sem palavras. Furioso. Molly falou diretamente. O que o avô quer dizer é: como você quer lidar com ele? Lan Yui ficou surpresa por um momento. Então olhou para Yun-He. Ela não sabia. Sua mente estava uma confusão. Estava tão furiosa que queria bater em alguém. Ela ainda queria se vingar daquela mulher desprezível. Vovô Yun lançou um olhar para Yun-He. Apenas um olhar. Yun-He encolheu a cabeça. Aquela aparência é como a de uma codorna. Yun-He me deixou em uma situação difícil. Fale sobre o que realmente aconteceu. Você se atreve a fazer? Não tem coragem de admitir? He deu uma olhada para fora. Todos olharam para este lugar. Todos estavam olhando. Ele deve achar difícil falar sobre isso. Yun-He só pôde se apresentar obedientemente. Claro. Os outros já voltaram silenciosamente para seus postos de trabalho. O presidente do conselho já chegou. Se eles não voltarem logo, isso seria falta de bom senso. Mas eles também estavam atentos. Espero poder ouvir algo deste lugar. Ouvir um pouquinho de informação. Eu não traí. Eu só estava tendo um relacionamento normal com aquela garota. Além disso, eu apenas cometi o erro que todos os homens cometem. Eu não deixei que isso afetasse minha família. E não deixei que isso chegasse ao ponto de um divórcio. Por que vocês precisam agir assim? Nos olhos de Yun-He, ele pode ser considerado é uma pessoa de sucesso. Ter uma amiga íntima ou algo assim. Isso não é mais normal do que isso? Por que Lan Yui não concorda? Yui ficou furiosa. Segundo ele, mesmo que ela soubesse, ela ainda deveria engolir a raiva. Fazer vista grossa. O que você quer dizer é que eu deveria fingir que não sei. Não saber que você estava traindo. Não saber que você me decepcionou. É mesmo? Yun-He não disse nada. Mas ele realmente pensava assim. Ele achava que isso era Lan Yui fazendo drama. Eu não faria nada que te decepcionasse. E não ignoraria as crianças. Então, o que acontece durante meu trabalho? Você também não precisa se preocupar demais. Lan Shai ficou louca. Ela foi direto para cima. E começou a brigar com Yun-He. Vendo os dois brigarem cada vez mais intensamente, o avô teve que chamar alguém para separá-los. Tudo bem. Que tipo de situação é essa? Vocês vão brigar? Podem brigar lá fora?
Ou podem brigar na porta da delegacia. Vamos ver se dá certo. Só então os dois pararam. Lan Yue não parava de chorar. Ela se sentia muito injustiçada. Então por que você não toma a decisão por mim? O vovô ficou sem palavras. O que ele poderia fazer? Então tá. Que tal você se divorciar dele? Eu o deixo sair de casa sem nada. Todo o dinheiro dele é seu. Quanto aos filhos, se você quiser cuidar, cuide. Não quero cuidar mais. Eu dou um pouco de dinheiro todo mês. O que você acha? Isso já é bastante justo, não? Ninguém falou em defesa do filho dele. Em vez disso, deixaram o filho sair de mãos vazias. Lan Yue, é claro, não queria isso. Depois do divórcio. Yun-He, esse cachorro. E se ele não der mais dinheiro? Isso não pode. Eu não posso ceder espaço para amante, certo? A menos que eu esteja muito mal. Caso contrário, eu não deixarei os dois ficarem juntos. Enquanto eu estiver aqui, aquela mulher sempre será amante. O vovô Yun ficou em silêncio. Então eu vou dar uma surra nele. Vou deixá-lo incapaz de se levantar. A partir de então, ele ficará em casa todos os dias. Tudo bem? Ele assim deve estar bem, certo? Não precisa mais deles se divorciarem. Apenas o deixe incapaz. Ele não o deixa sair para vadiar. Isso também não pode. Se for assim, ele não poderá mais andar no futuro? Que vergonha! Você fica sem palavras assim. Isso não pode. Então, o que devemos fazer? Já que a solução que eu sugere, você acha que não é boa. Então, pense em algo por conta própria. Eu não me importo com vocês dois. Seja brigando, ou mesmo com outras pessoas, ou até mesmo o divórcio. Na verdade, isso não me diz respeito. O avô também não quer se envolver mais. Eles que se virem. Yun-He, hoje você pode ir. Vá resolver as coisas em casa. Depois você volta ao trabalho. Se você não resolver bem, você não precisa voltar. Yun-He também foi expulso. Depois que os dois saíram, encontraram outro lugar e brigaram ferozmente. Por fim, vendo que o tempo estava quase acabando, os dois finalmente se arrumaram. Voltaram para casa, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas apenas eles sabem. Essa questão está em seus corações. Todos têm uma cicatriz. Desde que tenham cometido um erro, isso causará dor por toda a vida. Eles se lembrarão do que aconteceu hoje. Depois que voltaram para casa, viram 3 crianças brincando felizes, todas se comportando bem, sem fazer bagunça. Yun-He e Lan Yue fizeram as pazes. 2 dias se passaram. Lan Yue levou seus filhos de volta para a casa dos pais. Sua mãe, ao saber de tudo, ficou especialmente preocupada. Lan Yue, o que está acontecendo com você ultimamente? Por que tantas coisas? Eu ouvi que seu filho biológico voltou. O que está acontecendo? Por que não gosta daquele filho? Por isso nunca planejou contar a ninguém. Então, como ela soube? Mãe, eu nunca te contei. De onde você soube disso? A velha Lan viu a filha assim. Já sabia que ela estava pensando besteiras de novo. Ela sempre gosta de pensar em coisas aleatórias. Sempre acha que todos estão tramando contra ela. A senhora suspirou. Deu um cutucão na cabeça dela. Eu me preocupo com você. É por isso que estou te contando isso. As coisas da sua família já se espalharam há muito tempo. O velho da sua família mandou convites para todo mundo. Diz que será em 3 dias, para apresentar oficialmente seu neto biológico, para que todos o conheçam. Foi por isso que pensei em te perguntar. O que realmente está acontecendo? Quem é esse suposto filho biológico? Yu Yun-Zou? Depois que Lan Yue ouviu sobre isso, ficou ainda mais preocupada. Que tipo de situação é essa? Esses dois, pai e filho, não dão sossego nenhum. Como podem, neste momento? Apresente Molly lá fora. Essa situação eu também não entendi. O que está acontecendo? Eu sabia que a criança foi trocada naquela época. Yun-Zou não é meu filho. Aquele Molly é que é. Meu sogro é uma pessoa muito exagerada. Diz que só reconhece aquele neto. Você também é mãe. Como você acha que eu poderia abandonar o Yun-Zou? Naquela época, todos estavam me culpando, dizendo que eu perdi a criança. Como eu estava triste. Para trazer o Yun-Zou de volta. Quanto esforço eu gastei. A senhora, ao ouvir isso, não parava de acenar com a cabeça. A abraçou. Validou seus sentimentos. Minha filha, você não está errada. O Yun-Zou tem tantos anos de ligação com você. Mesmo que encontremos o suposto filho biológico, isso não significa que podemos abandonar o Yun-Zou. Além disso, o Yun-Zou é tão obediente. Eu nunca encontrarei uma criança melhor que ele. Uma criança mais obediente. Finalmente, alguém validou a si mesmo. Lan Yue estava muito feliz. Abraçou sua mãe e chorou por muito, muito tempo. Afinal, só a mãe realmente entende seus sentimentos. Vendo a filha chorar tão triste, a senhora também ficou um pouco comovida, batendo nas costas da filha sem parar.
Você não precisa se preocupar com o que seu sogro pensa, desde que Yun-hee não tenha dito isso. Quanto ao resto, você não precisa se preocupar com nada, desde que os dois estejam na mesma página. Então não haverá problemas. Pensando em Yun-hee, Lan Yui ficou ainda mais furiosa. Furiosa a ponto de: não fale mais sobre ele. Ele é um idiota. É um lixo humano. Ele tem uma amante do lado de fora. Embora ainda não tenha havido traição concreta, ele está flertando com aquela mulher. Diz que ela é mais gentil do que eu. Eu quero me divorciar dele. Os olhos de Lan Yui não toleram areia. Ela quer se divorciar agora. Quer romper relações com Yun-hee. Deseja se divorciar dele imediatamente. A mãe de Lan ficou atordoada. Ela nem conseguiu reagir por um momento. Afinal, o relacionamento deles sempre foi muito bom. Aquele genro também é muito carinhoso com a filha. Toda vez que eles voltam, o comportamento do genro é bem normal. Ele serve comida para a filha. Ele coloca mais roupas na filha. Ele demonstra vários cuidados. A filha também parece orgulhosa. Como assim? O genro não é muito bom com você? Ele se preocupa tanto com você. Ele cuida de você com tanto carinho. O que mais você quer? Será que você não está se confundindo? Ou talvez você esteja sendo muito autoritária? É bom saber que as pessoas ao redor estão bem invejosas da família deles. Invejam que eles têm um genro tão rico. E toda a família conseguiu bons empregos. Os filhos também têm uma vida muito boa. Mãe, eu ainda posso te p? Não acredita nem na própria mãe. Lan Yui está muito descontente. Como ela poderia mentir? Justamente porque é verdade. É por isso que ela está tão irritada agora. Ao ver a filha desse jeito, a senhora finalmente percebeu. Parece que é verdade. Mas pensando bem, é bem normal. Afinal, são pessoas ricas. Não é normal mudar de ideia assim? Mas a filha está tão agitada agora. Não podemos provocá-la. Precisamos falar com calma com ela. Se for verdade, então você não pode fazer escândalo. Se você se divorciar, o que será dos 3 filhos? Lan Yui vai explodir de novo. Mãe, o que isso significa? O que ela pensa não importa nem um pouco. Ela já está prestes a ficar irritada. O coração dela está cheio de feridas. Mãe, como você pode não se importar nem um pouco? Agora sou eu quem está ferido. Meu estado emocional é o mais importante. Os 3 filhos, claro, ficarão comigo. Quero que ele saia sem nada. Quero que ele se arrependa a vida toda. A senhora não é como essa filha. Essa filha é muito ingênua. Ela é bem realista. Eu sei que você está muito triste agora. Mas você precisa se acalmar. Como você disse. Agora, a situação do Yun-soo já foi descoberta pelo seu sogro. Seu foco deve estar nas crianças. E não no Yun-hee. A Lan Yui, claro, já sabe. Caso contrário, ela não teria feito as pazes temporariamente com o Yun-hee. Mas ela ainda não está feliz. Ela voltou para a casa dos pais. Isso é porque ela quer um senso de pertencimento. Ela quer que a mãe dela também se una contra o Yun-hee. Assim, ela poderia ficar um pouco mais feliz. A mãe não fez isso. Em vez disso, deixia-se segurar. Não é de se admirar que ela não consiga ficar feliz, vendo que a filha estava temporariamente em silêncio. A velha Lan Yui continuou a falar. Pense bem, a família deles é grande e poderosa. Você deve pensar em como fazer com que tudo na família deles esteja nas mãos dos seus filhos. E não ficar triste por causa de um Yun-hee. O Yun-hee pediu desculpas a você. Você só precisa descer um degrau. Não faça muito barulho. Vamos falar de forma mais realista. Você realmente se divorciou dele. Você acha que vocês dois ainda podem viver no mesmo mundo? É verdade. Seu trabalho é muito respeitado. Mas quanto você ganha? Quanto é o salário de outra pessoa por mês? Com 3 crianças a seu cargo, o padrão de vida no futuro certamente vai cair drasticamente. Mesmo que as 3 crianças queiram estudar no exterior, você não conseguirá arcar com isso. Esses são filhos da família deles. Eles deveriam ser responsáveis. O que ele faz lá fora não é da sua conta, desde que o dinheiro dele ainda esteja em suas mãos. Enquanto você ainda puder ter tudo isso. O que ele realmente é? Para os homens, o dinheiro é o que importa. Você não concorda? O que a senhora disse é a verdade. Se não fosse sua própria filha, ela nunca falaria tão diretamente. E a filha, com essa cabeça de porco, não sabe nem como se adaptar. Ela só tem um pouco de sentimentos na cabeça. Silêncio da lua azul. Não podemos dizer isso assim. Ela sempre espera que esse homem seja constante com ela. Tudo bem. Você não precisa mais pensar nisso. Pense bem sobre as crianças. Já que o sogro se preocupou, você deve apresentar aquela criança a todos. Então você também deve segurar bem aquela criança. Desde que você o faça obedecer a você. Isso será suficiente. Você deve fazer com que ele convença aquele velho a transferir suas ações para vocês. Somente com as ações em suas mãos,
Vocês poderão realmente ter o controle da situação. Na hora, como você tratará aquela criança? Não depende apenas do seu humor? Em outras palavras, quando você tiver as ações da empresa deles, se aquele Yu reusar te desrespeitar, ele também terá que pensar duas vezes. Não posso deixar de dizer que Lan Yui ficou tocada. Ela acredita que o que a mãe disse é verdade. Mãe, você está certa. Então, o que eu devo fazer? Depois da última vez que brigamos, o vovô não quer que voltemos para casa para jantar. A vovó Lan naturalmente quer ajudar a filha. Ela pensou um pouco e começou a falar. É muito simples. De qualquer forma, você é a mãe daquela criança. Desde que você suavize um pouco sua atitude, desde que você cuide bem daquela criança com certeza vai obedecer. Deixei-o falar com o velho, não seria bom? Lan Yui ficou um pouco relutante ao ouvir. A vovó Lan, vendo-o assim, já sabia que a teimosia daquela criança havia voltado. Começou a convencê-la lentamente novamente. Só então ela concordou. A vovó achou que ela também não estava sendo fácil. Essa criança realmente é cheia de manias, cheia de descontentamentos. A criança já está tão grande. Ela já tem mais de 30 anos. E ainda precisa que alguém a acalme o dia todo. Se não fosse porque ela é generosa com o dinheiro, ela não estaria disposta a acalmá-la. Mas essas palavras não precisam ser ditas de forma tão clara. Lan Yui ficou na casa dos pais por 2 dias. Foi só um dia antes da festa que ela veio procurar Molly. Molly estava em aula. Ele está muito interessado em várias disciplinas, especialmente nas de idiomas. Ele pediu ao avô para encontrar vários professores de idiomas para ele. Ele quer aprender várias línguas. Ele sabe muito bem que, se não souber várias línguas no futuro, não conseguirá se comunicar. O avô se preocupa com o neto. Com tão pouca idade, ele já precisa aprender tanto. Mas vendo o neto, ele parece realmente à vontade. Foi por isso que ele fez os arranjos. Lan Yui foi quem ligou primeiro. Ela disse ao avô que veio se desculpar com Molly. O avô Yun também perguntou a opinião de Molly. Foi assim que ele a deixou entrar. Molly queria ver o que essa pessoa está tentando aprontar agora. Afinal, as coisas que ela faz são mais estranhas do que as outras. Ela parece sempre achar que o que faz está certo. Não há nenhum problema. Quando Lan Yui chegou do lado de fora do quarto, Molly tinha acabado de terminar a aula de inglês. Ela pensou que as aulas culturais de Molly deveriam ser muito fracas. Caso contrário, por que ele estaria fazendo aulas de reforço? Nesse período, ele também não sabia se deveria ligar para eles. Molly abriu a porta e a viu. Molly se afastou um pouco, permitindo que ela entrasse. Lan Yui olhou para o quarto e deu uma olhada na roupa que Molly estava usando agora. Molly, ao abrir a boca, estava tão indiferente como sempre. No entanto, ela hesitou, tossiu 2 vezes, limpou a garganta, e então falou: Molly, eu vim aqui para te pedir desculpas. Antes, minhas emoções estavam um pouco instáveis. O que te deixou triste? Eu peço desculpas a você. Mas naquele momento, eu tinha acabado de descobrir isso, e estava muito confusa. Eu não sabia como lidar com você. Eu espero que você possa me entender também. Está bem? Molly olhou para ela com um olhar indiferente. Ele a observou abrir a boca. Não pode. O sorriso de Lan Yui congelou nos lábios. O que fazer? Ela estava prestes a agir. Como essa pessoa pode ser tão irritante? Por que não pode? Lan Yui falou com dificuldade, contendo a raiva. A mãe nunca conseguiu aceitar o fato de que vocês dois trocaram de lugar. E ouvi dizer que o ambiente em que você cresceu não era bom. Estou muito preocupada com seu comportamento estranho. Todos esses anos, sempre foi seu irmão que esteve ao meu lado. Todas as minhas alegrias e tristezas foram compartilhadas com ele. Eu não consigo me separar dele. Molly já ouviu essas palavras uma vez. Ouvir novamente é ainda mais nojento. Isso é problema seu. O que isso tem a ver comigo? Se eu não tivesse sido mandado embora naquela época, então eu também estaria ao seu lado. As pessoas dizem que nenhuma mãe despreza seu próprio filho. Mas e você? Você me despreza. Não é que não há disfarce. Você pode não gostar de mim. E você também pode amar seu querido filho. Mas você não pode querer ele também que eu te perdoe, certo? Por que você veio aqui hoje? Seria melhor se você dissesse o motivo diretamente. Afinal, você está apenas fingindo se importar. O desprezo nos seus olhos. Mas não há como esconder completamente. É realmente um pouco nojento. Além disso, eu não espero tanto que você seja bom comigo. Essa pessoa, parece que ela se acha muito importante. Como se ela apenas suavizasse sua atitude, ele teria que ceder. Lan Yui ficou ainda mais irritada. Veja. Não é que ela não goste dele. É que ele sempre a irrita. Que tipo de criança é essa? Não entende nada sobre como entender a mãe. Molly riu ao vê-la pulando de raiva.
Veja, você ainda está brava. O que eu disse não é verdade? Não gosta de mim, mas quer fingir ser uma boa mãe. Lan Yue ficou em silêncio. Tem algo? Seria melhor se você falasse a verdade diretamente. Lan Yue ficou em silêncio. Sendo assim, ela deveria dizer diretamente qual é seu objetivo. De qualquer forma, esse filho provavelmente não precisa do consolo dela. Ela também não quer se sacrificar. Então eu vou ser direto. Seu avô quer te apresentar a todos. Eu espero que você consiga convencer seu avô. Diga que você e Yunzhou são gêmeos. Vocês dois são meus filhos. Essa é a boa ideia que Lan Yue teve. Neste círculo, todos são de puxar o saco dos poderosos e menosprezar os fracos. E ainda tem aqueles que olham para os outros com desprezo. Ao longo dos anos, aquelas pessoas sempre quiseram bajulá-la. Ela não dá a mínima. Ela é uma professora. Diferente dessas pessoas. Elas dependem da família. Mas ela é diferente. Ela se baseia apenas em si mesma. Molly ficou atordoado. Não esperava que ela reagisse tão rápido. Lembra da vida passada? Ela disse que ele é apenas um parente em dificuldades. Agora, por causa de Yunzhou, pudesse dizer que são gêmeos. Você é bem engraçado. Gêmeos. Então, como você vai explicar? Todos esses anos, eu sempre estive fora de casa. Molly está muito curioso. Como ela vai explicar isso? É simples. Apenas diga a todos que sua saúde não está boa. Portanto, você sempre esteve no campo se recuperando. A razão pela qual seu avô vai ao campo todo ano é para te ver. Assim, todas as coisas podem ser explicadas. Não é? Eu também posso aceitar você como meu filho. No futuro, eu também quero que você viva conosco. Eu farei com que suas duas irmãs aceitem você aos poucos. Levem você para o círculo de amigos delas. Isso não tem um certo apelo para você? Lan Yue acha que a família deles já fez muitos sacrifícios. Até as duas filhas têm que ajudá-lo a entrar no círculo. Ele deveria saber a hora de parar. É melhor não querer demais. Caso contrário, ela também ficará chateada. O que pensam não é tão ruim. Parece que não há problemas lógicos. Mas por que deveria ser assim? Por causa do Yunzhou. Eu passei muitos anos muito mal, sendo tratado por aquela família N. Não há um lugar bom em mim. Vocês querem que eu concorde com isso. Por que eu deveria concordar? Então deixem seu filho querido passar pela mesma dor que eu. Eu concordarei em considerar. O que eles pensam é realmente bonito. Mas ele não concordará. Eles nem deveriam pensar nisso. Lan Yue arregalou os olhos. Não esperava que o Molly fosse tão cruel. Como você pode ser tão cruel? Cruel. Molly achou isso bem engraçado. Isso é ser cruel? E quando aquela família N me tratou? Onde está você, que se chama mãe? Agora vocês pedem que eu ajude vocês. Então você precisa me deixar feliz. Eu passei por tanto sofrimento. Deixem seu filho querido sofrer um pouco também. O que aconteceu? Se você não quiser, então você pode ir. Que tenha uma boa viagem lá. E mais, você pode muito bem falar com o vovô sozinho. Por que você não fala? Por que você tem medo de que o vovô fique chateado? O vovô boy está decepcionado. Então você me faz falar. Quer que eu faça o papel de vilão? Quer que o vovô também fique decepcionado comigo? Você realmente é uma pessoa má. Molly devolveu as palavras pessoa má para ela. Essas duas palavras ainda são mais adequadas para ela. Lanyu estava tão irritada que queria bater em alguém. No momento em que estendeu a mão, foi agarrada por Molly. Ai! Não disseram que você é especialmente gentil? Mas como você só sabe querer bater em alguém o dia todo? Esse hábito não é bom. Eu já fui agredido muitas vezes antes. Agora eu não deixarei mais ninguém me bater. Fiquem tranquilos. Eu não serei filho de vocês. Lanyu ficou atordoada por um momento. Não entendi muito bem. O que você quer dizer com isso? É simples. O vovô me reconhece como neto. Então eu sou apenas o neto dele. No futuro, vou ter o mesmo registro que o avô. Eu posso não ter pai e mãe. O avô também já pensou bem sobre isso. Não há necessidade de forçá-los a reconhecer Molly, já que eles não querem. Então que eles vão embora. Molly é, sem sombra de dúvida, seu neto. Ele é apenas seu neto. Lan Yue está bem. Por favor, saia. Eu não quero te ver novamente. No momento em que Molly disse isso, o mordomo veio. O mordomo a olhou com um olhar de desculpas. Desculpe. Senhora Lan Yue. Por favor, saia. Lan Yue estava furiosa. E simplesmente foi embora. Neste dia, eles também precisam comparecer. A família toda foi especialmente fazer roupas sob medida. E ainda por cima, roupas combinando. Olhe, eles parecem uma família. Lan Yue quer assim. Sempre quer aparecer. Mas não quer admitir isso. Yunia e Yumen seguravam uma mão de Yunzhou cada uma. Elas querem contar a todos. Eles sempre serão uma família.
Aquele Muli. A família deles não vai admitir isso. Quando eles chegaram à casa antiga, foram levados para dentro. Eles ainda achavam que o avô estava bravo. Na verdade, durante esse tempo, elas também entenderam uma coisa, que é que nesta casa, não é o pai quem manda. Quem manda é o avô. Elas precisam fazer o avô gostar delas. Quando a família deles chegou, já havia muitas pessoas lá. Todos ouviram rumores. Que é que o casal deles, por causa de um filho falso, brigaram com o velho. Isso, para eles, é algo muito absurdo. O filho dos outros. Como pode ser mais importante que seu próprio filho? Ouvi dizer que as duas cuidavam do filho falso como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E ainda não gostavam do próprio filho biológico. Se não fosse assim, o velho não os teria expulsado. Até o trabalho de Yun também está parado. Isso também explica uma coisa. O verdadeiro jovem mestre Muli deve ser muito mimado. Quando a família deles aparece, chama a atenção. Todos olham para eles. Depois que todos os viram, todos vêm cumprimentá-los. De qualquer forma, a aparência ainda precisa ser mantida. Yun, vocês chegaram. Eu estava procurando por você agora há pouco. Não consegui te encontrar. Vocês estão indo fazer penteado e maquiagem? Vocês como família estão realmente bonitos. Isso é roupa combinando entre pais e filhos. Lanyu, ao ouvir isso, ficou muito satisfeita. Ela disse sorrindo. Algumas crianças estavam brincando. Querem usar roupas combinando com a gente. Não foi encomendado há muito tempo? Só hoje fomos buscar. Mas naquela época Muli ainda não tinha voltado. Então não fizemos o dele. Espero que ele não fique bravo. Essas palavras são realmente muito reflexivas. Como mãe, dizer isso sobre seu próprio filho é um pouco insensível. É assim, né? Isso é realmente uma pena. Nesse momento, mais alguém chegou. A pessoa que chegou era Zhou Xiaoya, ou seja, o pai da protagonista, Zhou Jin. Depois que ele chegou, cumprimentou Yun primeiro. Por que você chegou só agora? Europa. Minha filha está procurando por ele há muito tempo. Ela está insistindo em ficar com o irmão Yunzhou? Zhou Xiaoya foi para o campo com o avô naquela época. Quem sabia que algo aconteceria? Ela se machucou. Ela ficou com bebida no rosto. Naquele momento, ela estava chorando muito. Foi Yunzhou quem soube. Ele foi ajudar a acalmá-la por um bom tempo. Ao ouvir isso, Yunzhou rapidamente veio até ela. Ele sabia que sua posição agora era muito embaraçosa. Se houvesse um tio da família Zhou, talvez papai e mamãe se importassem mais com ele. Tio Zhou, eu também sinto falta da Xiaoya. Onde ela está? Em relação a essa situação, Lan Yu também estava satisfeita com isso. Agora, toda a família está sendo desprezada pelo avô. Agora só resta dar mais peso ao Yunzhou. É verdade. Senhor Zhou. E a Xiaoya? O Yunzhou também gosta muito da irmã Xiaoya. Ela está ali. Zhou Jin apontou para outra direção. Eles olharam na direção. Ali há uma menina vestindo um vestido vermelho, com um colar de diamantes rosa, e também uma coroa. Mas ela tem uma cicatriz no rosto. Até mesmo no pé há uma. A cicatriz é grande. Mesmo de longe, ainda é possível ver. Isso deixou Lan Yu um pouco chocada. Sobre o que aconteceu na época. Ela sabia um pouco. O filho falou sobre isso depois que voltou. Ele disse que Xiaoya caiu em uma armadilha. Ficou ferida. Também no rosto. Mas isso. Não só a Lan Yu. Até o Yunzhou ficou surpreso ao ver. Como essa cicatriz pode ser tão feia? Claro que ela também sabe esconder seu desgosto. Quando olhei para Zhou Xiaoya, já estava sorrindo. Yunzhou se aproximou e estendeu a mão para Zhou Xiaoya. Irmã Xiaoya. Quanto tempo? Eu senti sua falta. Zhou Xiaoya olhou para Yunzhou sem desgosto. E no fundo, estava feliz. Muitas pessoas têm olhado para o rosto dela ultimamente, o que a deixou bastante infeliz. Irmão Yunzhou, você ainda diz isso. Você não me ligou durante esse tempo. E não disse que viria me visitar. Você também não acha que a cicatriz no meu rosto é feia? Ao dizer isso, Zhou Xiaoya parecia um pouco triste enquanto olhava nos olhos dele. Yunzhou, ao ouvir isso, apanhou rapidamente a mão dela e explicou. Como poderia ser? Você sempre será minha melhor amiga. Mas, ao dizer isso, ele abaixou a cabeça. E parecia muito triste. Mas, eu sinto que não mereço ser seu amigo. No momento em que ele levantou a cabeça, ele parecia extremamente desanimado e triste. Ele se esforçou para parecer que queria sorrir. Xiaoya, você deve ter ouvido, certo? Eu não sou filho dos meus pais. Na época, não sabia o que estava acontecendo. Eu e Molly fomos trocados ao nascer. Naquela época, eu também fui sequestrado. Eu não sei o que aconteceu. Se fosse possível, eu também quero voltar para perto da minha família. Eu não queria roubar meus pais intencionalmente. Eu pensei que, quando ele voltasse, poderíamos nos dar bem.
Infelizmente, sempre foi apenas o que eu pensei. Ao dizer isso, ele ficou ainda mais triste. Yunia e Yumen também se aproximaram. Elas falaram com muita raiva. Aquele Molly é realmente irritante. Assim que ele voltou, o avô é especialmente parcial com ele. E ainda nos fez mudar para fora. Yumen disse diretamente: nós simplesmente não gostamos dele. Ele ainda está pensando em intimidar Yunzou e expulsar Yunzou. Ao ouvir que Yunzou seria expulso, Zhou Xiaoya estava muito infeliz. Ele se atreve. No meu coração, o irmão Yunzou é meu verdadeiro amigo. Com que direito ele intimida o irmão Yunzou? Aqueles tios e tias não se importam? Zhou Xiaoya olhou para Yunzou. Seus olhos estavam cheios de dor. Yunia e Yumen estavam tão irritadas que bateram os pés. Meus pais e eu estamos muito bravos. De qualquer forma, do coração da nossa família, Yunzou é realmente nosso familiar. Aquele Molly não é nada. Zhou Xiaoya, ao ouvir isso, correu direto para encontrar seu pai e disse a ele: pai, eu gosto do irmão Yunzou. A pessoa com quem quero me casar quando crescer é o irmão Yunzou. Eu não gosto daquele tal de Molly. Isso que você disse é realmente ridículo. É como se aquele Molly quisesse ficar com ela. O pai de Zhou rapidamente pegou a filha no colo e, sorrindo, disse a Yuin: Yuin, você também ouviu. Minha filha gosta do Yunzou da sua família. Os dois cresceram juntos desde pequenos. Sem falar no futuro, vamos falar do presente. Minha Xiaoya com certeza prefere ser amiga do Yunzou. Se você vai mandar o Yunzou embora, eu não concordo com isso. Que tal assim? Se você não quiser, então que o Yunzou venha para minha casa. As duas crianças cresceram juntas. O que acha? Yun ainda não tinha falado, mas Lan Yu já se manifestou. Isso é natural. Em nossos corações, nosso filho querido é o Yunzou. Mesmo que o Yunzou não tenha laços de sangue conosco, mas laços de sangue não significam tudo. O Yunzou é obediente e compreensivo. Ele sempre foi uma boa criança. Nós nunca vamos deixá-lo ir embora. Os outros, ao ouvirem isso, naturalmente também começaram a elogiar o Yunzou. Ao ouvir todos elogiando o Yunzou, eles também ficaram muito felizes. Zhou Xiaoya desceu ainda mais dos braços de Zhou Fu, e então foi puxar a mão do Yunzou e disse: não se preocupe, irmão Yunzou. Eu sempre vou te proteger. Yunzou sorriu feliz ao ouvir isso. A família toda se exibiu. Aqui as luzes estão apagadas. Molly está na escada não muito longe. Ali, o avô Yun fez uma entrada triunfal com Molly. Os dois estavam vestidos com trajes tradicionais. Um deles estava usando um terno sob medida. O terno ainda tinha bordados de dragão em estilo tradicional. Roupas assim não só conferiram a Molly uma presença imponente, como também fizeram as pessoas acharem que essa criança é realmente bonita. Molly desceu seguindo o avô. Cada passo era firme. O avô levou Molly até o meio do primeiro andar. Ele sorriu e disse a eles: obrigado a todos por virem visitar a casa do velho. Hoje, eu quero apresentar a vocês meu neto Molly. Ele é meu único neto. Ao mesmo tempo, ele também é meu único herdeiro. No futuro, ele herdará todos os bens que estão em meu nome. Quando o avô Yun começou a falar, todos olharam para mim. Eu olho para você. Parece que o velho não reconhece Yunzou. Então, Yunzou no futuro. Até Zhou Jin, ao ouvir isso, também ficou um pouco hesitante. O que o velho disse é como se estivesse dizendo a todos: Molly é o sucessor dele, e todos os bens em seu nome. Ele se agachou, segurando a mão da filha. Xiaoya, olha, esse irmão é muito fofo. Vocês podem ser bons amigos? Zhou Xiaoya não se importava com isso. Ela só sabia de uma coisa, que era sobre aquele tal de Molly. O irmão Yunzou parece tão triste. Ele está muito assustado, muito inquieto. Nesse momento, ela, claro, queria ficar firme ao lado do irmão Yunzou. Eu não quero. Eu quero brincar com o irmão Yunzou. Eu o odeio. Não brinque com ele. Zhou Xiaoya disse isso bem alto. Todos olharam para lá e não disseram nada. Mas o avô Yun e Molly olharam. Zhou Xiaoya estava um pouco nervosa, mas ao olhar para o lado, onde estava Yunzou, ela se disse que não podia entrar em pânico. Ela precisava proteger o irmão Yunzou. O que vocês estão me olhando? Eu não disse nada errado. O irmão Yunzou é o melhor. Essa pessoa não é boa de jeito nenhum. Eu vou ser amiga do irmão Yunzou no futuro. Eu não quero brincar com ele. A expressão do avô Yun ficou feia. Zhou Jin teve que se agachar e falar com Zhou Xiaoya. Xiaoya, não fale bobagens. Peça desculpas. Ele sabia muito bem que não podia ir contra o avô nesse momento. Na família Yun, quem manda ainda é o avô Yun. Zhou Xiaoya ficou muito chateada ao ouvir isso. Por que papai ainda está defendendo aquele quem? Papai, por que você está dizendo isso? Eu não vou pedir desculpas. Eu não disse nada errado. Essa pessoa é muito irritante. Se não fosse por ele,
Como o irmão Yunzou poderia estar tão triste? Eu o odeio. Eu tenho o direito de não gostar dele. Falar isso enquanto chora e faz escândalo na frente de tantas pessoas. Zoujin também ficou sem graça. Ele estava com uma expressão sombria. Estava prestes a bater na criança. Molly falou. Este tio. Na verdade, você não precisa agir assim. Esta garotinha não está errada. Ela tem o direito de não gostar de mim. Assim como eu não gosto dela. Agora Zhou Xiaoya não aguentou mais. Ela se virou. E olhou para Molly com raiva. Com que direito você não gosta de mim? Molly ouviu e riu. Parecia que estava olhando para alguém que estava fazendo uma cena sem razão. Eu não te conheço. Além disso, por que eu deveria gostar de alguém que estou vendo pela primeira vez? A pessoa que fala mal de mim? Zhou Xiaoya não conseguia aceitar isso. Não importa quem seja. Todos devem gostar dela. O pai de Zhou também não estava feliz. Molly, você diz isso. A irmã ficará triste. Como você pode discutir com uma criança? O pai de Zhou acabou de falar. Molly ainda não teve tempo de dizer nada. Laniu já veio até aqui. Com uma expressão séria, olhou para Molly e falou. Molly, o que está acontecendo com você? Como você pode falar assim com sua irmã? Peça desculpas rapidamente à sua irmã e ao tio Zhou. Que coisa! Os outros ficaram todos surpresos ao ver isso. O que isso significa? Todos têm olhos. Acontece que há um problema com pai e filha da família Zhou, certo? Como isso se tornou um erro de Molly? Essa Laniu realmente não se disfarça nem um pouco. Tenho medo de que ninguém perceba que ela não gosta de Molly. Molly, no entanto, não parece ter a intenção de se desculpar. Eu não sou uma criança? Eu não vim aqui para ajudá-la a explicar? Ela está aqui chorando e dizendo que não quer gostar de mim. Eu disse a ela. Tudo bem. Eu também não gosto dela. Tem algum problema? Na verdade, isso era apenas uma questão entre nós duas crianças. Por que vocês têm que envolver os imortais nisso? A pergunta retórica de Molly fez com que os dois ficassem com raiva, parecendo muito insatisfeitos. Yunzu rapidamente veio e puxou a mão de Xu Xioi. Irmã Xiaoya, não fique triste. Desculpe. É tudo por minha causa. Que te fez sofrer. Sofrimento. Molly sorriu e olhou para Yunzu. Que sofrimento ela teve? Ela está aqui chorando e dizendo que eu te maltratei. Yunzu, eu realmente quero te perguntar. Como eu te maltratei? Todos viram. Meu tom de voz estava muito estável. Minha voz também era suave. Não tinha a intenção de te pressionar, certo? Eu realmente estou com medo. Afinal, meus pais biológicos são estranhos. Quando eu falo algo e conto para os outros, isso se transforma em uma ameaça de que eu sou um monstro para você. E até dizem para todos. Fui eu quem os expulsou de casa. Eu sou apenas uma criança que acabou de voltar. Como isso é possível? Vocês realmente estão me superestimando. Depois que Molly terminou de falar, todos começaram a falar. Isso mesmo. Velho Zhou. O que aconteceu agora foi culpa sua. Não era apenas uma questão entre duas crianças? Mesmo que sua filha esteja gritando que não gosta do Molly. Molly também disse que tudo bem. Isso já deveria ter passado. Molly é tão educado. Ele é realmente uma criança exemplar. O avô Yun também veio aqui neste momento. Ele olhou para a situação e perguntou. O que aconteceu aqui? Ao ver que o avô Yun estava se aproximando. Deng. Lu se ajoelhou no chão. Vovô, todos os erros são meus. Fui eu quem deixou Molly bravo. Mas meus pais não estão errados. Por favor, não fique bravo com eles. Se vocês não gostam de mim, eu realmente posso ir embora. Vocês podem me mandar para um abrigo, se quiserem. O rosto do avô Yun escureceu. Esse Yunzou realmente sabe causar problemas. Ele olhou com raiva para Yun ao lado. Este é o filho bom de vocês. Em um dia tão importante. Para irritá-lo. Deixando Molly insatisfeito. Vovô, não fique bravo. Molly também veio ajudar o vovô Yun. E então olhou para Yunzou. Afinal de contas, ele já disse que ia embora várias vezes. Em cada uma, ele dizia que me irritou. Te irritou. Como se nós dois, avô e neto, não pudéssemos suportá-los. Mas, já disse tantas vezes, eu também não vi ele realmente ir embora. Vovô, você não acha estranho? Vovô Yun, ao ouvir isso, também disse. Não é mesmo? Fala que vai embora. Quem não diria isso? Assim que o vovô Yun começou a falar, todos já sabiam. O velho realmente não gosta desse Yunzou. Yunzou, ao ouvir isso, já estava com os olhos cheios de lágrimas. Laniu rapidamente abraçou Yunzou. E então disse ao vovô. Como você pode dizer isso a uma criança? O avô Yun também olhou com frieza. Ele abriu a boca com uma expressão séria. Então você deveria educar bem seu filho. Não fique se exibindo na minha frente. Sempre é a mesma coisa. Por que eu tenho que dizer para vocês expulsá-lo? E então vocês contam a todos. Eu expulsei o filho precioso de vocês? Dizer isso repetidamente.
Afinal, foi ele quem pensou nisso. Ou foi vocês que ensinaram? Essa frase realmente os deixou um pouco assustados. Nesse momento, Yunzou rapidamente falou: Não é isso, vovô. Fui eu quem quis dizer isso. Não tem nada a ver com papai e mamãe. Eu só sinto que, por causa da minha presença, parece que todos ficam infelizes. Eu não sei o que fiz de errado. E eu não sei o que aconteceu. Eu não entendo. Por que o senhor não gosta de mim, vovô? Eu entendo ainda menos. Por que o vovô me odeia tanto? Ele falava enquanto chorava. Ele parecia especialmente triste. Os olhos de todos foram atraídos por Zhou Xiaoya se colocou ainda mais na frente deles. Diga ao vovô Yun. Meu pai disse que você é uma pessoa muito incrível, mas eu acho que você é muito mal. Como você pode fazer o irmão Yunzou chorar? Eu vou me casar com o irmão Yunzou no futuro. Eu nunca vou gostar dessa pessoa. Faça ele parar de sonhar acordado. O vovô Yun soltou uma risada fria ao ouvir isso. Menininha, quantos anos você tem? Você sabe o que é gostar? O que é se casar? Já que você não gosta do meu neto Muli, então, por favor, saiam. A família Yun não os recebe. O pai de Zhou certamente não vai sair. Diga logo ao vovô Yun. Você está enganado. Eu que errei antes. Eu sou muito protetora com minha filha. Deixei Muli se sentir injustiçado. Muli, o tio pede desculpas a você. Muli ficou ao lado do avô, comportado. Não disse nada. O avô Yun acenou com a mão. Você não precisa explicar. Eu ouvi tudo o que você disse agora há pouco. Vá primeiro para casa. Não vou te manter aqui por muito tempo. O pai de Zhou só pôde levar Zhou Xiaoya embora então da próxima vez. Voltarei para me desculpar novamente. Zhou Fu acabou de sair, ajudando a família de Yunhe. Não havia muitas pessoas. Yunhe percebeu que algo estava errado. Apressou-se em falar com o avô Yunhe. Pai, veja, tudo é um mal-entendido. Fui eu quem fez Yunzo se confundir. Na verdade, precisamos contar a todos. Este Muli, você sabe, é nosso filho. Mas Yunzo também é. Daqui para frente, as duas crianças ficarão em casa. Isso é tão bom. Yunhe pensou. Tantas pessoas aqui. O velho deve dar um pouco de consideração a ele, certo? Não esperava isso. O avô Yunhe disse. O que há com os dois filhos da sua família? Na nossa família, só temos um menino. Eu tenho duas netas. Yunhe e Yumen. E ao mesmo tempo, só temos um neto. E esse é Muli. A expressão de Yunhe ficou feia. Que coisa! O velho insiste em dizer isso. O que aconteceu naquela época foi um acidente. Todos sabem que naquela época, Yunshu se perdeu acidentalmente. Nós dois estávamos muito desesperados. Procuramos por 2 anos. Finalmente encontramos Yunshu. Para nós, Yunshu era uma criança que conseguimos recuperar com muito esforço. Ele é nosso tesouro. Nós nunca vamos desistir dele. Você não consegue entender a gente? Yunhe tentou fazer seu pai entender o que eles sentiam. Ao mesmo tempo, ele estava apostando que, depois que todos soubessem, não achariam que Yunshu é uma criança má. Também esperava que todos vissem que eles, como casal, são leais e dedicados. Quando Yunshu voltou, nos deu uma nova esperança. E naquela época, o avô interrompeu diretamente suas palavras. Você pode ficar quieto? O que exatamente está acontecendo? Eu farei uma explicação em breve. Hoje eu também convidei alguns amigos da mídia para me ajudar a testemunhar algumas coisas. Eu pretendia falar sobre isso mais tarde. Mas agora, já que eles tocaram nesse ponto, vamos começar agora. Yun e Lan Yu estavam confusos. Que situação é essa? Todos estão muito curiosos. O que realmente aconteceu? Sob os olhares confusos de todos, as pessoas do cartório e os advogados já chegaram. O velho pegou Moli pela mão e subiu ao palco. Ele olhou novamente para Yunia e Yumen. Yunia, venham também. Yunia e Yumen olharam instintivamente para os pais. Depois de ver Yun acenar com a cabeça, elas finalmente subiram. Elas não entendiam o que estava acontecendo. Elas disseram ao avô: Vovô, não pense que nos chamar aqui fará com que gostemos desse Moli. Yun realmente começou a falar: Vovô, não importa o que você diga, eu nunca vou gostar do Moli. O vovô Yun olhou para essas duas netas. Não é que ele não esteja desapontado. Essas gêmeas netas já têm 13 anos este ano. Elas devem ter suas próprias opiniões agora, certo? Então o vovô as olhou desapontado enquanto elas voltavam. Se vocês não quiserem estar aqui, vocês também podem sair, para que eu possa continuar anunciando a distribuição da minha propriedade. No momento em que ouviram isso, as duas irmãs também não saíram. Ficaram paradas ao lado, comportadas. Vovô, nós não vamos embora. Também falou de forma obediente. Isso. Vovô, nós não vamos embora. O vovô Yun fez um som e disse a todos: Bem-vindos a todos que estão aqui hoje.
Eu gostaria que todos me ajudassem a testemunhar algo, que é que eu quero distribuir a minha propriedade. Claro, antes disso, eu ainda preciso avisar o Yunhe. Este é o meu dinheiro. Eu gasto como eu quiser. Eu quero jogar fora. Isso é a minha liberdade. Você não tem nenhuma qualificação para opinar. Yunhe sentiu um aperto no coração. Até Lanil estava nervosa. Eles, o casal, sempre sentem que algo vai acontecer, que eles não querem que aconteça. Yunhe olhou para tantas pessoas, com um sorriso especialmente forçado. Pai, veja o que você disse. Seus bens. Claro, você é quem decide. Lan Yue também soltou Yunzhou. Levantou-se e olhou seriamente nessa direção. O avô Yun não os olhou mais, mas olhou para todos depois. Ele começou a falar lentamente. Todos sabem que este velho aqui lutou a vida inteira e deixou alguns bens. Não sei quantos anos ainda vou viver, mas agora quero dividir meus bens. Para mim, quem é sincero comigo, eu serei um pouco mais gentil. Quanto ao meu filho ingrato, não espero nada dele agora. Ele não só não me escuta, como também acha que quero prejudicá-lo. Portanto, ele não pode esperar receber um centavo do meu dinheiro. Eu darei uma quantia de dote para minhas duas netas. 30 milhões para cada neta. Os imóveis e bens que estão em meu nome. Será transferido antecipadamente metade para Molly. O restante, antes do meu eu também transferirei para Molly. Além disso, as ações da empresa, 5% para as duas netas. Os 50% restantes vão para Molly. Agora, transferirei 25% primeiro. Todos ficaram surpresos. Meu Deus! O velho já deu a maior parte da herança para Molly. Todos acham que deve haver algo por trás disso. E mais, será que eles vão comer muitas frutas hoje? Isso é bom? E neste momento, vovô Yun continuou a falar. Claro, antes de Molly completar 18 anos, esses bens não podem ser tocados. Ao mesmo tempo, o dinheiro para as duas netas também será depositado em suas próprias contas. Ao mesmo tempo, por que vocês não reconhecem Molly? Portanto, Molly não tem nenhuma relação com vocês. Tudo o que eu disse hoje, tudo o que eu fiz tem a certificação de um advogado. Tudo está protegido por lei. As palavras de vovô Yun causaram impacto. Todos ficaram atônitos. Não esperava que o velho já começasse a dividir a herança. E ainda na frente de tantas pessoas. Isso é demais. O rosto do casal Yun estava horrível. O velho não está dando nenhuma consideração a eles. Quer que todos saibam. Ele não é mais querido, né? Neste momento, ele também não conseguiu se conter. Afinal, por que isso? Falar isso na frente de tantas pessoas. O que ele pretende com isso? Eu também quero te perguntar. Por quê? Vovô Yun olhou para ele com o rosto frio. Seus olhos estavam cheios de decepção. Sempre depositei grandes esperanças em você. E acreditei muito em você. Embora o incidente de Molly ter se perdido na época, eu acho que está repleto de suspeitas. Eu ainda confio em vocês. Mas como vocês dois agiram? Vocês disseram que iriam procurar a criança, mas só procuraram nos primeiros meses. Depois, cada um voltou ao seu trabalho. A procura que vocês chamam de encontrar a criança é só dizer às pessoas ao redor que vocês estão sofrendo. Dizer às pessoas ao redor que a vida ainda precisa continuar. Depois, Yun-Shu voltou. Vocês dois o mimaram excessivamente, sem limites. Eu já disse a vocês. Crianças não podem ser mimadas assim. O que precisa ser ensinado, deve ser ensinado. Mas como vocês dois disseram. Vocês disseram que ele é o filho que vocês conseguiram recuperar com tanto esforço. Vocês não veem o quão promissor ele pode ser? Só espero que ele possa estar seguro e saudável. Eu ainda entendo vocês. Como pais. Não é isso que todos desejam, que seus filhos tenham uma vida melhor. Se você consegue pensar assim, fico muito contente. Naquele momento, Yun-Ye pensava que aquele era o filho deles. Eles realmente não estavam preocupados nem um pouco. Todos sabiam o que aconteceu no início. Naquela época, todos achavam que esse casal era impressionante. O filho se perdeu por 2 meses e logo se adaptou. Fazer o que precisa ser feito. Se isso acontecer, eles vão enlouquecer. Vamos falar disso quando encontrarmos. Yun-Ye franziu a testa. Ele estava um pouco descontente. Por que você está assim? Eu estou perguntando sobre o que aconteceu hoje. Por que você está falando sobre coisas do passado? Eu ainda estou aqui. Mas você deu tudo para as crianças. Até mesmo para Molly. Você não está dizendo isso na frente de todos? Você está insatisfeito com este filho? Como as pessoas vão vê-lo no futuro? Como vão se relacionar com ele? Eles vão desprezá-lo? Esses velhos não pensam em nada? O avô raramente sorriu. É realmente impressionante que este filho tenha um cérebro. Você consegue perceber isso. Eu estou bastante satisfeito com isso. Yun-Ye ficou em silêncio. Todos estavam olhando. Se ele não perceber, ele deve ser muito burro. Por que você está agindo assim?
Não entendeu. Molly ainda é tão jovem. O que ele pode oferecer? Pai, eu realmente não entendo. Por que você tem que fazer isso? Nós trouxemos o Molly de volta. Não podemos viver bem como uma família a partir de agora? Eles já trouxeram essa criança de volta. E também disseram que estavam dispostos a aceitá-lo. Por que o velho ainda precisa criar essas complicações? Não podemos nos dar bem como uma família comum? Por que eles têm que aceitar essa criança? Não importa o que seja. Devemos dar um tempo para todos, certo? Quando ele disse isso, parecia que ele estava dizendo que eles já estavam muito injustiçados. Por que ainda forçá-los? Isso deixou Yun-Ye muito irritado. E também muito furioso. Essa é a razão pela qual ele queria esclarecer tudo na frente de todos. Esses dois são tão desumanos. Sempre conseguem agir na frente dos outros, fingindo que estão muito injustiçados, colocando todos os problemas, todos nas costas do Molly. Até agora, você ainda não sabe onde está o problema. Há mais de um mês, eu já havia dito a vocês. Molly é filho de vocês. Eu já disse a vocês que naquela época, aquela pessoa trocou as duas crianças. Até mesmo para trocar as duas crianças. Ficou com nosso Molly por 2 anos. Deixou aquela criança saber sobre a infância de Molly. Eu também disse a vocês. Quando voltaríamos, pedi para que vocês arrumassem a casa e fossem ao aeroporto me receber. E o resultado? Vovô Yun contou tudo de novo. Na minha frente. Vocês apenas disseram que não gostam de Molly. Seus pensamentos não escondem nada na minha frente. É assim que vocês se comportam como pais? Seu próprio filho biológico sofreu por anos lá fora. E vocês, por causa de um filho adotivo, ignoram seu próprio filho biológico. Eu sou diferente de vocês. Este menino Molly é a minha vida. Ele é o meu neto. Por fim, há uma coisa que vocês parecem não ter entendido. O avô Yun está com semblante sério. Ele soltou um resmungo frio. Seu olhar se tornou gelado ao olhar para eles. Isso é a minha propriedade. Como eu vou distribuir? Isso é da minha conta. Não diz respeito a vocês. Você não tem direito de se meter nisso. Hoje, deixarei todos como testemunhas. É para que todos saibam que pessoa de sangue frio você é, e o quanto eu valorizo nosso Molly. Daqui em diante, Molly é meu neto. E você, não é mais meu filho. Eles não negam Molly? Então vamos cortar relações. Daqui em diante, não haverá mais laços, certo? Que coisa! Todos ficaram atônitos. É muito ridículo. Eles não estão dizendo nada agora. Apenas observem. Afinal, eles não têm o que dizer. É um assunto entre pai e filho. O que eles poderiam dizer? Com certeza, não poderiam dizer nada. Ficou completamente confuso. O velho disse isso na frente de tantas pessoas. Isso significa que já foi tomada uma decisão. Eu sou seu filho. Ele é apenas seu neto. Com alguém como você. Você prefere o neto em vez do filho? O avô ouviu isso. Olhou para ele com muita calma. Tem sim. Não sou eu? Você tem um problema. Ter problemas não adianta. Eu já tomei essa decisão. Vocês, a família, devem ir logo. A partir de agora, vocês não têm mais relação comigo. Quanto a e Men, vocês duas, depois dos 18 anos. Naturalmente, um advogado irá procurá-las. Antes disso, vocês também não precisam voltar. Não conseguem nem distinguir quem é seu próprio irmão. Vocês não precisam voltar. Lan Yui não estava ouvindo. Ela estava sempre olhando para Molly. Ela achava que Molly diria algo, mas não disse. Ele estava ao lado do avô, em pé e comportado. Neste momento, ela estava realmente muito irritada. Shu, após ouvir tudo, escolheu se ajoelhar novamente. Tudo isso é minha culpa. Eu posso ir embora. Você não quer. O avô não se deu ao trabalho de responder a ele. Joguei-o para fora. Mordomo, você pode vir e levar o Shu nos braços. Lan Yui rapidamente saiu correndo atrás. Também queria sair correndo. Ye começou a falar. Eu sempre soube que vocês se importavam com aquele filho falso. Por isso, eu nunca pedi nada. Vocês precisam mandá-lo embora. Justamente vocês insistem em ser parciais. Não estão dispostos a fazer nem mesmo um esforço superficial. Então, eu também não quero mais ser superficial com vocês. Depois de sair por esta porta hoje, você não é mais meu filho. E no futuro, não se apresente mais como meu filho. Eu vou responsabilizá-lo. No momento em que ouviu isso, ficou com o rosto vermelho e saiu correndo. Depois que todos saíram, Ye então olhou para todos e começou a falar. Talvez algumas pessoas não entendam. Por que eu faria isso? É porque essa família é muito parcial. Não levaram meu neto a sério. Sempre acham que aquele falso é o filho deles. Você é tendencioso na minha frente. Não se sabe o que virá a seguir. Como você vai intimidar meu neto? Alguém que não tem nenhuma relação comigo. Então, por que você o sustenta?
Em seguida, Yun-Ye olhou novamente para Molly, estendeu a mão e segurou a dele. Naquele tempo, eu sentia falta da minha esposa falecida. Quando voltei para casa, acabei caindo sem querer. Yun-Ye disse isso, com um semblante de alívio. Naquela época, ninguém queria me ajudar a levantar. Todos tinham medo de serem enganados. Apenas Molly me ajudou a chamar a ambulância e me acompanhou ao hospital. Depois, pensei que ninguém cuidaria de mim. Ele me trazia comida todos os dias em segredo. Ele mesmo não conseguia se alimentar direito. Tinha medo de que eu não tivesse onde ficar. Ele foi até um asilo sozinho. Implorou para que me aceitassem. Yun-Ye disse isso com lágrimas nos olhos. Isso realmente partia o coração de quem ouvia, e fazia quem via chorar. Assim, entre avô e neto, ainda existe esse tipo de conexão. Não é de se admirar que o velho esteja se esforçando tanto. Também é hora de fazer justiça por Molly. Ele vem me ver todos os dias. Ele me compra algumas coisas. Eu sei muito bem. Isso tudo foi trocado por muitos papéis que ele coletou. Ele também não tem uma vida fácil. Um bom garoto como ele. Como eu poderia não me preocupar? Molly também ficou firme ao lado do avô. Ele sabe por que o avô está aqui hoje. Ele também tem lágrimas nos olhos. Avô, obrigado por me dar um lar. Antes eu achava que neste mundo, ninguém se importaria comigo. Eu era como um lixo que ninguém queria. Eu era desnecessário. Algo que irritava as pessoas. Ao ouvir Molly falar, todos finalmente olharam para ele. Ao mesmo tempo, foram exibidas fotos antigas de Molly, vestindo roupas velhas e remendadas, indo coletar sucata, indo cavar-se, e as feridas em seu corpo, assim como as palavras do chefe da aldeia. O avô Yun revelou toda a verdade. Todos também viram que eu estava vivendo de forma muito miserável no vídeo. Eu fui maltratado por aquela família. No inverno, eu tinha que levar as roupas da família para lavar no rio. Frequentemente, eu tinha feridas de frio. E além disso, as galinhas e patos da casa, e os porcos eram todos alimentados por mim. Inclusive, o trabalho no campo. Eu fazia tudo sozinho. No começo, eu achava que era o irmão mais velho da casa. Eu achava que isso era o que eu deveria fazer. Mas depois eu percebi que não era assim. Eles me odiavam, por causa do meu ódio. Não importava o quão obediente eu fosse. Não importava quantas notas eu tirasse. Não importava se eu era o primeiro da turma. Não importava se eu poderia trazer glória para eles. Tudo isso não fazia diferença. Eles simplesmente me odiavam. Eles queriam me bater. Mas toda vez eles paravam. Porque a casa ainda precisava que eu trabalhasse. Naquela época, eu frequentemente me escondia do lado de fora à noite, para chorar em segredo. Ao dizer isso, ele soltou um sorriso resignado. Parecia que ele sentia que naquela época ele, na verdade, estava um pouco confuso. Na verdade, de que adianta eu chorar naquela época? Nada pode mudar. Depois eu pensei que precisava ganhar dinheiro. Caso contrário, eles iriam me mandar para a eletrônica. Não me deixariam estudar. Eu não posso ficar assim. Eu ainda quero ver o mundo lá fora. Eu ainda quero ver o mar. Eu me esforcei muito para coletar materiais recicláveis. Corri por longas e longas trilhas de montanha, apenas para que as pessoas quisessem me vender os materiais recicláveis. Eu já economizei 100 yuan. Não preciso me preocupar com a mensalidade do próximo semestre. Estou muito feliz. Mas no dia seguinte, meu dinheiro foi roubado. A família inteira deles me agrediu, dizendo que eu roubei o dinheiro deles. E ainda disseram que um ladrão como eu deveria ser jogado na prisão. Eu frequentemente me pergunto, por que eu tenho uma vida assim? A voz de Molly é muito baixa, mas consegue ser ouvida por todos, com um tom rouco. A expressão dele era muito séria. Dava para perceber. Ele estava tentando reprimir suas emoções. Ele tentava falar isso com um tom calmo. Depois, encontrei o avô. O avô me deu calor. Me fez sentir que neste mundo, ainda há pessoas que se importam comigo. Eu pensei em cuidar um pouco mais do avô. Naquela época, eu não sabia que ainda tínhamos um laço de avô e neto. Quando cheguei a esse ponto, Molly finalmente teve um pequeno sorriso nos lábios. E seus olhos também brilharam um pouco. Dava para perceber. Ele realmente se importava com o velho. Ele considerava o velho como parte da família. E nas fotos também dá para ver. O velho daquela época, na verdade, se vestia de forma bem simples. Ninguém poderia perceber. Ele era um grande chefe. Naquela época, eu perdi a memória por causa de um ferimento. Eu também me sentia como um velho solitário. Nós dois costumávamos conversar frequentemente. Eu vi outras pessoas, e me senti muito próximo. Depois, recuperei a memória. Eu pensei em ajudar essa criança. Queria trazer essa criança para viver aqui. Essa criança me deu calor, e me fez querer viver. Eu acho que eu deveria fazer o melhor por essa criança. Nesse momento, todos entenderam. Então,
O velho se importava com essa criança, não apenas por causa do líquido X, mas também porque essa criança salvou sua vida. Depois, algo aconteceu na família. Eu também soube. Eu não sou filho deles, mas eu nunca pensei em procurar meus pais. Eu pensei sobre quem eu sou. Eu não tenho sorte de ter pais que me tratem bem. Talvez eu não tenha esse destino. Caso contrário, por que eu me esforçaria tanto antes? Porque eles, como família, me tratariam assim? Quando Molly disse isso, ele tinha um sorriso amargo nos lábios. De qualquer forma, todos achavam que essa criança estava muito injustiçada. Ele estava, mesmo que por dentro, muito magoado. Também não quero dizer isso. Talvez seja medo. Medo de que, ao encontrar os pais biológicos, ainda será desprezado, ainda será abandonado. Por isso, não quero que o vovô me ajude a procurar. O vovô Yun sabe. Agora é a hora dele falar. Então ele se levantou e disse a todos: eu sei que essa criança tem medo. Não quer procurar os pais biológicos. Mas eu pensei que, de qualquer forma, ainda assim deveria deixar a criança saber como é sua origem. Sem a permissão da criança, eu fui investigar essa questão. Não esperava que o resultado final da investigação fosse que essa criança é meu neto. Meu Deus! Isso é muito dramático. Todos acham que isso é tão absurdo quanto uma novela. Quando o vovô chegou a esse ponto, ele estava em lágrimas. Claro que também havia alívio. Vocês não sabem. Quando eu vi o resultado, eu chorei. Eu pensei, meu Deus! Naquele momento, senti que tinha uma conexão com essa criança. E eu acho que essa criança é especialmente próxima de mim. Essa criança é meu precioso neto. Alguém o prejudicou no passado. Quando soube disso, não consegui esperar para contar ao Molly. Vocês sabem qual foi a reação dessa criança? Todos olharam para nós. Alguns balançaram a cabeça, indicando que não sabiam. Outros tentaram dizer: você não acredita, certo? Acha que você está dizendo isso por causa dele. O motivo de dizer isso é porque eles perceberam que a criança é realmente muito difícil. Essa criança chegou até aqui, e isso não foi fácil. Além disso, no vídeo, há fotos dessa criança vendendo bolinhos de arroz. Essa criança realmente se esforça para sobreviver. Exatamente. Essa criança não acredita. Ele tem medo de que tudo isso seja falso. Ao mesmo tempo, ele não sabe como lidar com tudo isso. Na verdade, naquela época, ele já estava se sustentando. Ele ia vender bolinhos de arroz todos os dias. Todo dia, às 4 e pouco da manhã, eu tenho que levantar. Começo a cozinhar o arroz. Na noite anterior, também preciso preparar muitas coisas. Pudesse dizer que ganhar dinheiro para ele não é nada fácil. Naquela época, ele, na verdade, estava muito ansioso. E também muito assustado. A primeira coisa que ele me disse foi que ele queria me levar para fazer um teste. Assim, ele poderia acreditar que realmente éramos avô e neto. Muitas pessoas, quando ouviram isso, ficaram com os olhos vermelhos. E algumas pessoas já estavam secando as lágrimas. Eles não imaginavam que essa criança havia passado por tantas dificuldades lá fora. Eles acreditam que se soubessem disso, com certeza também iriam favorecer essa criança. Mesmo que não houvesse essa questão de salvar a vida, seria a mesma coisa. A criança da própria casa, em comparação com a criança dos outros. É claro que a criança da própria casa sempre é mais importante. O que a criança dos outros tem a ver com eles? Só aquele casal deve achar que essa criança não é importante, né? As coisas que fez também não podem ser mostradas. Mesmo que eles não gostem desse filho, na superfície, deveriam estar felizes. Dizer que recebem esse filho de volta, mesmo quando não há ninguém por perto. A família se tranca e odeia esse filho. Mas eles não fazem isso. Eles se consideram muito importantes. Colocam toda a aversão e desgosto em seus rostos. Isso fez com que o avô Yun ficasse realmente furioso. Ele os colocou em seu lugar. Depois de obter os resultados, esse filho ainda não consegue acreditar. Ao mesmo tempo, ele está muito preocupado que seus pais biológicos não gostem dele. Essa criança se mostra muito forte. Diz que mesmo que ninguém goste, tudo bem. Mas eu ainda consigo sentir sua cautela. O avô segurou a mão de Molly, olhando para ele com ternura. Onde está o avô? É sua casa. Não se preocupe. Molly também sorriu para o avô. Então olhei para todos. Não tenho medo dos tios e tias. E das piadas dos irmãos mais velhos. Eu naquela época dizia coisas muito duras. Eu disse ao vovô: eu realmente não me importo com eles. Mas na verdade, à noite, quando tudo está em silêncio, eu também pensava: por que eu sou tão pouco agradável? Por que eles nem sequer me olharam? Por que me odeiam? Apenas porque fui deixado naquele lugar. Apenas porque acham que eu talvez não tenha educação. Eu tenho muitos maus hábitos. Então podem simplesmente me odiar?
A atitude deles me deixou muito desanimado. Então eu endureci meu coração e disse a mim mesmo: já que eles não gostam de mim, não tem problema. Eu só preciso gostar de mim mesmo.